Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Naruto, a lenda de Wagakure. Capítulo 381. Estilo do vento. Tornado de vento. Estilo do vento, Rasengan. Estilo do vento, avanço. Estilo do vento, grande avanço. Estilo vento, dano por pressão. Estilo vento, esfera de vácuo. Estilo do vento, bala de vácuo. Estilo do vento, ondas seriais de vácuo. Estilo do vento, técnica do cortador de vento. Em uma clareira nos arredores de Wagakure, Ishiro vinha praticando repetidamente vários jutsus de liberação de vento durante dias. Ele aprendeu os jutsus que desconhecia e reduziu aqueles que exigiam dezenas de selos de mão a apenas alguns. Ishiro havia aprendido quase todos os jutsus de liberação de vento do arsenal de Wagakure. Depois vieram os ninjutsus combinados, combinando a liberação de vento com fogo, com terra, com relâmpago e até mesmo várias combinações com sua liberação de porcelana. Depois de alguns dias, Ishiro entendeu por que An e sua discípula, Yui Toda, haviam aprendido o Kekkei Genkai com tanta facilidade. Em seu modo pequeno Shoumei Chakra, o progresso de Ishiro na prática da liberação de vento foi mais de 10 vezes mais rápido do que antes. Após pouco mais de um mês de treinamento, ele sentiu que quase poderia começar a desenvolver seu próximo Kekkei Genkai. No entanto, como Ishiro estava na vila, ele certamente não podia ficar parado. Um mês contínuo de treinamento era seu limite. Ter um período tão longo para desenvolver uma Kekkei Genkai novamente era simplesmente impossível. Os exames Chunin haviam terminado e havia uma enorme pilha de coisas esperando por ele para resolver. Um grande grupo de Chunins recém-promovidos precisava ser designado. Alguns dos esquadrões originais precisavam ser reabastecidos ou ajustados, pois alguns membros haviam sido promovidos. Embora o conselho consultivo e os assistentes do Tsuchikage ajudassem a lidar com muitos assuntos, os esquadrões contendo ninjas com boa força ou talento precisavam de uma reunião pessoal com Ishiro. Esta também era uma boa oportunidade para Ishiro, como Tsuchikage, conquistar corações e mentes e promover a vontade da pedra. Além disso, seus 3 discípulos e os 3 de Onoki também precisaram ser providenciados pessoalmente por ele. O arranjo de Deidara já estava decidido há muito tempo. Ele foi direto para Anbu. Seus 2 companheiros, Ishiro, os designou como líderes do esquadrão Chunin. Akino Atsumi entrou para a equipe de barreira. Kaiyoshi Shizawa escolheu se tornar líder do esquadrão Chunin. E Hiyori Uzumaki, por não ter para onde ir, foi forçada a entrar na Anbu por Ishiro. Para encontrar um esquadrão Anbu adequado para Hiyori, Ishiro teve que quebrar a cabeça. A princípio, Ishiro informou os líderes dos esquadrões da Anbu sobre a situação de Hiyori. Como resultado, nenhum deles se mostrou disposto a aceitá-la. Os esquadrões que estavam com a capacidade máxima declararam que suas equipes estavam lotadas, que todos haviam se acostumado a se coordenar, portanto, não era adequado trocar de membros. Os esquadrões com poucos membros afirmaram que a força de todos havia melhorado recentemente, portanto, não precisavam de reforços por enquanto. Ishiro não entendeu o que estava acontecendo a princípio, mas depois de uma breve investigação, descobriu o motivo. Nos exames Chunin recém-concluídos, a enérgica Hiyori Uzumaki, ao usar seus múltiplos clones das sombras contra um inimigo, confundiu seu oponente e acabou derrotando o inspetor Chunin. Magicamente ainda mais, o inspetor Chunin, que não era fraco, foi derrotado por várias rodadas dos múltiplos clones das sombras de Hiyori. Com isso, Hiyori se tornou famosa. Sua identidade havia mudado de uma das alunas de Ishiro para aquela aluna esquisita de Ishiro. Além de Ishiro, que estava focado no treinamento no último mês, provavelmente toda a vila de Wagakure sabia do feito glorioso de Hiyori Uzumaki. No final, sem outra escolha, Ishiro usou uma desculpa para forçar Hiyori a se juntar ao esquadrão da Gata Branca, tornando-a companheira de equipe do quase Jounin e Mekisuda. Quanto ao membro que foi transferido, Ishiro o promoveu diretamente a Jounin especial e o designou para uma posição mais alta. Gata Branca, naturalmente, também já tinha ouvido falar do grande nome de Hiyori. Olhando para a garotinha que avaliava animadamente o layout da Anbu, sentiu uma dor de cabeça terrível. Se não conhecesse Ishiro e não pudesse recusar, também não a teria levado. Quando os Anbu realizam missões, eles não podem se basear apenas na força, eles também precisam se basear na inteligência. Com a inteligência e a personalidade de Hiyori, nenhum líder de esquadrão Anbu poderia aceitá-la. Como Ishiro não conseguia entender isso? Seu arranjo para que Hiyori entrasse na Anbu também foi uma jogada inútil. Com sua personalidade, se ela não experimentasse mais missões de alta dificuldade, não seria capaz de crescer, e outras posições não eram adequadas para ela. Não havia necessidade de mencionar o trabalho administrativo. Quanto a uma ninja de combate, torná-la líder de esquadrão Chunin seria empurrar toda a equipe para um poço de fogo. Ao colocá-la na Anbu e prestar mais atenção ao atribuir missões a esse esquadrão, Ishiro sentiu que Hiyori ainda poderia ser salva. Na pior das hipóteses, ele usaria o esquadrão da Gata Branca como uma equipe ninja regular. Depois de lidar com os assuntos desse grupo de novos Chunin, Ishiro teve que começar a selecionar discípulos entre os alunos que iriam se formar. Desta vez, um dos discípulos que Ishiro escolheria já estava decidido. O último da classe avançada, o Uchiha Sokai. Ninguém sabia sobre o Sharingan de 2 Tomoe de Sokai. Caso contrário, ninguém o teria considerado o último. Mas agora, Ishiro nem precisava adivinhar. Ele sabia que nenhum Jounin se interessaria por uma criança como Sokai. Além de Sokai, a seleção dos outros 2 discípulos de Ishiro foi mais problemática. Sentado no escritório do Tsuchikage, Ishiro pegou um arquivo de informações dos alunos enviado pela Academia Ninja e ficou um tanto sem palavras.
A Academia Ninja conhecia o hábito de Ishiro de recrutar discípulos. A cada 2 anos, um novo grupo. Com exceção de uma vez em que o processo foi interrompido por um ano, nunca houve exceção. Portanto, eles prepararam informações detalhadas com antecedência. No passado, as informações para toda a turma de formandos eram tão extensas quanto um livro. Mas agora, o arquivo de uma única pessoa era quase tão extenso quanto um livro. Esfregando a testa, Ishiro convocou um Anbu e disse: diga aos Jounin que planejam aceitar discípulos este ano que podem começar a aceitá-los com antecedência. Em 10 dias, todos os ninjas com essa intenção devem confirmar seus discípulos. Embora Anbu não entendesse o motivo da ordem, ele a transmitiu com muita seriedade. Como ele poderia saber que o propósito de Ishiro ao fazer isso era esperar que aqueles Jounin terminassem rapidamente de escolher seus discípulos para que ele pudesse ler? Menos material? Ishiro também descobriu que quanto mais excepcional o aluno, mais informações havia. Contanto que os Jounin que quisessem completar uma missão de nível S escolhessem seus discípulos, sua carga de leitura poderia ser reduzida em pelo menos metade. Ishiro se elogiou por sua inteligência. Mesmo conseguindo ler metade do que ele lia, sua carga de leitura ainda era enorme. Ishiro chamou 2 de seus assistentes e pediu que classificassem os formandos por notas, escolhendo os piores primeiro. Certamente não haveria muitos Jounins escolhendo esses alunos, então Ishiro planejou verificar seus registros primeiro. Turma regular 1, Nobuzada. Natureza do chakra, terra. Não domina nenhum ninjutsu. Hobbies, subir em árvores, observar pássaros. Personalidade, alegre e generoso, se dá muito bem com os colegas. Ishiro ficou sem palavras. Este Nobuzada era um aluno típico que não havia aprendido nada, mas seu professor havia escrito várias páginas sobre sua personalidade e hobbies. Ele não conseguia evitar, aquela confusão era culpa dele mesmo. Quem era o culpado pelo fato de todos os seus discípulos serem tão estranhos? Originalmente, todos pensavam que produzir uma ninja civil como Megumi já era desafiar os céus. Mas veja só os alunos que vieram depois. Aquele que adorava dormir até tarde, Shinya Matsutani. Aquele Konta, Yoshimura Kazumasa. Aquele que era extremamente voltado para humanidades, Yuran Kawazoi. Aquele que gostava de origami, Kanako. Muitos alunos que aos olhos dos professores da Academia Ninja deveriam ter sido eliminados, agora tinham conquistas muito superiores às suas. O pior deles eram quase Jounin. Esses professores já haviam perguntado detalhadamente sobre as características dos discípulos que Ishiro havia acolhido ao longo dos anos. Tratavam essas informações quase como se fossem as provas anteriores de um vestibular nacional. Todos os professores as haviam memorizado. E o que Ishiro não sabia era que agora havia um indicador importante na avaliação dos professores da Academia Ninja. Quem tinha mais alunos selecionados como discípulos por Ishiro? A competição interna na Academia Ninja era bastante acirrada. Havia muita informação, e Ishiro estava com medo de perder um discípulo adequado, então, mesmo sendo só preenchimento, ele decidiu continuar lendo seriamente. E acredite ou não, embora a maior parte do conteúdo fosse uma perda de tempo, de fato houve alguns alunos que, por causa de algumas palavras de seus professores, fizeram Ishiro pensar um pouco em aceitá-los como discípulos. Por exemplo, este, classe regular 5, Shia. Natureza do chakra, relâmpago. Embora não pudesse executar completamente um jutsu de liberação de relâmpago devido a problemas com o controle de chakra, ele utilizou o fato de que o ataque paralisante da liberação de relâmpago não exigia autocontrole e mobilizou diretamente o chakra de natureza relâmpago em seu corpo. Este Shia basicamente executou um ninjutsu de liberação de relâmpago que nem sequer era de nível C. Ao lutar contra alguém em taijutsu, ao fazer contato físico com o inimigo, ele liberava repentinamente seu chakra de natureza relâmpago, paralisando ambos. Uma tática de matar 1000 inimigos ao custo de 800 dos seus. Mas como estava preparado com antecedência, reagiu com calma e transformou uma derrota em vitória. Embora o talento de Shia fosse realmente comum, esse tipo de mentalidade era muito bom. Com esse tipo de personagem tenaz, se você adicionasse um pouco de trapaça, ele seria o protagonista de muitas novels. Ishiro sentiu que se não houvesse candidatos particularmente adequados, ele também poderia escolhê-lo. Então, adicionou Shia à sua lista. Havia muitos estudantes comuns como Shia, e Ishiro guardava os arquivos deles. Quando 7 dias se passaram e todos os Jounin selecionaram seus discípulos, Ishiro já havia escolhido mais de uma dúzia de candidatos. Lord Tsuchikage, está aí a lista dos ninjas escolhidos pelos Jounin. Um dos assistentes de Ishiro entregou-lhe a lista detalhada. Ishiro assentiu. Compare com a lista e leve os arquivos dos alunos que eles escolheram. Esse era o objetivo principal de fazer os Jounin escolherem seus discípulos, então, naturalmente, precisava ser feito imediatamente. Observando o assistente fazer os registros por um tempo e vendo que cerca de metade dos arquivos realmente foram levados, Ishiro ficou bastante satisfeito. No entanto, quando ele viu que entre a cerca de uma dúzia de arquivos que havia selecionado, 3 também haviam sido escolhidos por outros, seu interesse foi despertado. Ishiro começou a olhar a lista que o assistente tinha acabado de lhe entregar e ficou surpreso ao descobrir que os 3 alunos escolhidos tinham sido todos selecionados pelo mesmo professor Jounin. Interessante. Shinsuke, não é? Ishiro sentiu que havia encontrado um ninja com a mesma mentalidade. Traga-me este arquivo de Shinsuke, disse Ishiro depois que o assistente terminou. Sim, o assistente saiu e retornou logo em seguida com o arquivo. Capítulo 382. Shinsuke, 36 anos, de origem civil, promovido a Jounin este ano.
proficiente na liberação da terra, com naturezas de chakra de relâmpago e terra. Ele provavelmente era um ninja que originalmente tinha talento para a liberação de relâmpagos, mas, devido à escassez de ninjutsu de relâmpagos na vila, foi forçado a trilhar o caminho da liberação de terra. Ishiro examinou o histórico de serviço de Shinsuke. Sua experiência não era notável. Comparada a um gênio como Ishiro, poderia ser considerada simples e banal. Mas se olhasse por outro ângulo, para um ninja nascido na civil, sem um mestre para guiá-lo, ter alcançado esse nível passo a passo com talento medíocre era realmente raro. Era uma versão fragmentada de Ishiro. Ishiro convocou um Anbu. Vai e traga esse Shinsuke aqui. Sim. Os Anbu partiram ao ouvir o comando. Depois de um bom tempo, a Anbu levou Shinsuke ao escritório de Ishiro. Shinsuke, que nunca havia sido tratado como um gênio, visitava o escritório do Tsuchikage pela primeira vez. Não pôde deixar de se sentir um pouco nervoso ao ver Ishiro. Ele estava se preparando para aceitar formalmente seus discípulos no dia seguinte quando foi repentinamente notificado pela Anbu, o que o deixou um tanto confuso. Ishiro avaliou o ninja de meia-idade. Sente-se. Sim, Lord Tsuchikage, respondeu Shinsuke, então obedientemente sentou-se onde Ishiro havia indicado. Por meio dessa breve observação, Ishiro percebeu que Shinsuke era provavelmente o tipo de ninja muito honesto e que não tentaria pegar atalhos. O fato de ele poder se tornar um jounin nessa idade também tinha seus méritos. Ele era diligente e, uma vez que se decidia por algo, estava disposto a dedicar muito tempo se esforçando para alcançá-lo. Era admirável, mas não deslumbrante. Ishiro pensou por um momento. Senhor Shinsuke, você está aceitando discípulos este ano, certo? Shinsuke respondeu apressadamente, sim, Senhor Tsuchikage. Acontece que eu selecionei 3 discípulos ontem. Ishiro assentiu e o elogiou. Obrigado por suas contribuições à vila. Desta vez com os discípulos não é exceção. Selecionei alguns alunos que acredito valerem a pena cultivar, mas não posso ensinar todos sozinho. Acontece que vi que você escolheu 3 deles, e sinto que nosso pensamento é muito parecido. É por isso que o convidei para conversar. Uma expressão de alegria surgiu no rosto de Shinsuke. O Lord Tsuchikage também acha que esses 3 podem ser cultivados? Que maravilha! Shinsuke tinha muita fé no julgamento de Ishiro. Já que Ishiro havia dito isso, aqueles 3 certamente conseguiriam algo. Os dois então conversaram um pouco sobre suas ideias sobre a seleção de discípulos e descobriram que tinham muito em comum. Por fim, Ishiro disse, Senhor Shinsuke, os 3 discípulos que você escolheu são todos bons. Aqui eu lhe prometo, qualquer ninjutsu usado para cultivar esses 3 discípulos pode ser resgatado na vila com 30% de desconto. Shinsuke ficou radiante. Que maravilha, Senhor Tsuchikage! Ele tinha acabado de ser promovido a jounin, e os pontos de contribuição acumulados anteriormente já haviam sido usados para resgatar o ninjutsu de que precisava. Suas economias não eram substanciais. Ishiro acrescentou, Senhor Shinsuke, obrigado por suas contribuições silenciosas à vila ao longo dos anos. Em nome da vila, estou lhe dando o ninjutsu de nível A e suas respectivas notas de treinamento. Você pode ir diretamente ao escritório de contribuições para escolher. Desta vez, Shinsuke ficou realmente surpreso. Ele disse, apreensivo, Lord Tsuchikage, isso não está certo, não é? Não seria injusto com os outros? Ishiro sorriu. Senhor Shinsuke, você sabe por que esses gênios crescem tão rápido? Porque eles têm o apoio da vila. Os recursos que eles recebem são muito maiores do que os que você recebeu. Embora você não seja um gênio, você persistiu em contribuir para a vila e agora está cultivando a próxima geração que de outra forma, poderia ser ignorada. Como Tsuchikage não posso mostrar nada. Por favor, não recuse. Os lábios de Shinsuke tremeram. Ele então assentiu e disse, obrigado Lord Tsuchikage. Depois que Ishiro terminou de falar e estava prestes a soltá-lo, de repente sentiu que Shinsuke parecia ter algo a dizer. Então, perguntou, Senhor Shinsuke, há algo que o senhor queira me dizer? Shinsuke cerrou os punhos como se estivesse se sentindo confiante e disse, Senhor Tsuchikage, encontrei uma aluna quando estava selecionando discípulos desta vez. Acho que ela é muito estranha. Ela pode ter algum talento peculiar, mas não consigo descobrir e não sei como cultivá-la, então queria recomendá-la ao senhor. Ishiro ficou surpreso. É mesmo? Qual é o nome dela? Ishiro não estava apenas brincando. Ele pegou a lista que havia registrado, querendo verificar se aquela pessoa estava em sua própria lista. A julgar pela maneira de pensar de Shinsuke, aquele aluno poderia realmente ser adequado para ele. O nome dela é Shiga. Ela é uma aluna da classe regular 5. Shinsuke explicou tudo o que sabia em detalhes. Obrigado, Senhor Shinsuke. Já vi o arquivo desta aluna antes, mas não notei nada de especial nela. Vou analisá-lo com cuidado, disse Ishiro. Shinsuke coçou a cabeça. Senhor Tsuchikage, então vou me retirar. Ishiro assentiu. Após a saída de Shinsuke, Ishiro convocou uma reunião com os conselheiros. Havia apenas um item na pauta. Quero compilar estatísticas sobre o número de ninjas da geração mais velha na vila que são de origem civil, têm talento médio, nunca receberam treinamento especial da vila e não tiveram um capitão jounin após a formatura. É possível dar a cada um deles um ninjutsu como recompensa? Se forem jounin, proponho dar um ninjutsu de nível B, como forma de a vila compensar a dívida que tem com eles ao longo dos anos. Explicou Ishiro sobre o propósito da reunião. Saka e Bella se entreolharam, sem entender o que Ishiro estava fazendo dessa vez. Ishiro disse, hoje conheci um jounin chamado Shinsuke. De origem civil, talento mediano. Após a formatura, ele realizou missões sob a liderança de um professor de Chunin e com muito esforço tornou-se um Chunin. Depois disso liderou sua própria equipe em missões até que aos 36 anos, mal se tornou um jounin.
Observei sua jornada para se tornar um Jounin, foi pura coincidência. Originalmente, seu destino final era apenas Chunin. Depois de se tornar um Jounin, ele se preparou para aceitar alguns discípulos, e ainda escolheu aqueles com talento mediano. Este é um ninja que passou a vida inteira contribuindo para a vila. Acho que deveria haver muitos Jounins assim na vila. Deveríamos promovê-los como heróis. A vila tem uma dívida com eles. Não percebíamos isso antes, mas agora que sabemos, acho que a vila deveria fazer alguma coisa. Recompensei Shinsuke com um ninjutsu de rank A. Quanto aos outros, acho que um ninjutsu de rank B para cada Jounin não é exagero, então queria discutir isso com você. Megumi disse, concordo. Se eu não tivesse conhecido você, mestre, mesmo que eu tivesse me tornado uma ninja, eu poderia ter sido apenas uma genin comum, sem nenhuma esperança de me tornar uma Chunin na minha vida. Estou disposta a usar meus pontos de contribuição para cobrir o custo desses ninjutsus de nível B. Bella repreendeu com uma risada. Pequena Megumi, mesmo que a vila seja pobre, ela ainda não chegou a esse ponto. Não se preocupe, eu também concordo. A vila ainda pode se dar ao luxo de ganhar esse dinheiro. A proposta de Ishiro foi aprovada rapidamente. O trabalho específico seria bem conduzido por Saka e Bella. Ishiro voltou a ser o chefe sem interferências. Após a reunião, Ishiro foi diretamente à Academia Ninja e chamou Sakai, o professor da turma de Formando 5, para pedir detalhes sobre o aluno Shiga. Sakai ficou muito animado ao ver Ishiro. Sabia que Ishiro devia estar interessado em algum aluno de sua turma para se rebaixar a vê-lo pessoalmente. Shiga! Sakai ficou surpreso ao ouvir o nome. Ele pensou consigo mesmo. De fato, a escolha de discípulos do Lorde Tsuchikage está sempre além da previsão de mortais como nós. Quando viu Ishiro, ele pensou nos poucos estudantes que considerava mais prováveis, mas não importava como os classificasse, Shiga não estaria entre eles. Sakai disse, Shiga não está se sentindo bem há alguns dias e não veio à aula. Ela não está nada bem. Fui vê-la. Ela está descansando em casa e seu ânimo não está bom. Não é como outros alunos que, neste momento, não vêm à escola porque geralmente estão em treinamento intensivo com a família. No entanto, agora que todos sabiam que Ishiro estava prestes a selecionar discípulos, nenhum deles estava treinando com a família. Mas Sakai não disse isso. Ishiro perguntou, você sabe por que Shiga não está bem? Sakai pensou por um momento. Deve ser de uma aula de combate de alguns dias atrás. Ela acidentalmente esfaqueou uma colega com uma kunai, e o sangue dela espirrou em seu rosto. Ela provavelmente estava assustada naquele momento. Quando fui vê-la, ela estava um pouco atordoada. Fiquei preocupado se ela conseguiria se formar normalmente. Ishiro pensou por um momento. Você pode me levar até a casa dela para dar uma olhada? Sakai assentiu ansiosamente. Claro, vamos agora. Ele mal podia esperar que Ishiro confirmasse a presença do discípulo. Ishiro disse, vamos agora. Shiga também era de origem civil. Suas notas na classe regular 5 eram medianas. Além de ser ligeiramente excepcional em percepção sensorial, ela não tinha muitos pontos fortes. Em circunstâncias normais, ela deveria conseguir se formar com sucesso, mas estaria entre os mais fracos entre os que conseguiram. É claro que ela era muito melhor do que alguns dos discípulos esquisitos que Ishiro havia escolhido. Era evidente que Sakai era um professor muito responsável. Não era a primeira vez que ele visitava Shiga. Ele apresentou a situação familiar de Shiga a Ishiro com familiaridade, enquanto conduzia até a porta da frente e batia. Professor Sakai, o senhor está aqui? Estou muito melhor agora. Posso voltar para a escola amanhã. Não se preocupe, professor, não vou me atrasar para a prova de formatura. Shiga ficou bastante feliz em ver seu professor titular. Sabendo que ele estava preocupado com ela, disse rapidamente. Quando ela estava prestes a deixar Sakai entrar, ela viu Ishiro parado atrás dele. O quarto Tsuchikage. Quem em Vagakuri não o conhecia? Principalmente os formandos deste ano, que não tinham tido seus devaneios. Instantaneamente, o rosto da menina ficou vermelho de entusiasmo. Ela olhou rapidamente para o professor e o viu lançar-lhe um olhar encorajador. A menina sentiu que seu coração estava prestes a saltar pela garganta. Sim, senhor. Sushi. Tsuchikage gaguejou a garotinha. Quanto mais nervosa ficava, mais difícil conseguia falar direito, e estava à beira das lágrimas de ansiedade. Ishiro sorriu, deu um passo à frente para dar um tapinha na cabeça da menina e disse, não fique nervosa. Por favor, nos convide para sentar um pouco. A garotinha relaxou um pouco e rapidamente convidou Ishiro e Sakai para entrar. Capítulo 383. Depois que se sentaram, Ishiro fez um gesto para que a menina também se sentasse. Então disse, Shiga, certo? Imagino que você saiba o motivo pelo qual vim te procurar. O Sr. Shinsuke também veio te ver? Quando Shiga ouviu Ishiro mencionar Shinsuke, ela imediatamente entendeu o que ele viu nela e disse apressadamente, entendo. O Sr. Shinsuke veio anteontem. Ele disse que não tinha certeza do que estava acontecendo comigo, mas que deveria ser algo bom. Acontece que ele não sabia como desenvolver essa minha habilidade, então acabou não me escolhendo como discípula. Ishiro disse, o Sr. Shinsuke me recomendou você. Conte-me sobre sua situação em detalhes. Shiga assentiu. Naquele dia, esfaqueei umas ataques sem querer. O sangue dele espirrou no meu rosto e um pouco foi direto para minha boca. Depois de um tempo, senti a figura dele aparecendo constantemente na minha mente. Sempre tive a sensação de que ele estava me observando à distância, sem sair de perto. Fiquei um pouco assustado e não tenho descansado bem nos últimos dias. Ishiro perguntou, na sua percepção, a posição dele em relação a você mudou? Shiga disse, sim. Quando o esfaqueei pela primeira vez, ele estava bem perto de mim, mas logo se distanciou cada vez mais. Achei que ele fosse embora assim mesmo, mas por algum motivo, ele parou de se mexer de repente e ficou parado no mesmo lugar. Só depois de muito tempo ele desapareceu completamente.
Ishiro pensou por um momento. Em que direção ele estava? Shiga piscou sem entender o que ele queria dizer. Ishiro acrescentou, na sua opinião, Masataki sempre esteve em uma determinada posição posteriormente, certo? Aponte para a direção real dessa posição. Shiga pensou por um momento, depois apontou em uma direção e disse, deveria ser assim. Ishiro disse, você tem certeza? Shiga refletiu por um momento. Tenho certeza. É bem ali. A cozinha fica naquela direção. Não tive coragem de entrar na cozinha nos últimos dias. Ishiro olhou para Sakai e perguntou, aquele Masataki ficou no hospital ninja o tempo todo depois que foi ferido? Sakai respondeu imediatamente, sim. Ele ficou no hospital por 2 dias. Visitei-o nos 2 dias, não há dúvida. Depois de falar, Sakai congelou por um momento e olhou na direção que Shiga acabará de apontar. Era exatamente a direção do hospital. Ele disse incrédulo, Lord Tsuchikage, o senhor está dizendo que Shiga consegue sentir a localização de Masataki? Ishiro assentiu. Dê a ela uma gota do seu sangue e depois vá se esconder. Eu a trago para te encontrar. Sakai não hesitou. Pegou uma Senbon, furou o dedo e espremeu uma gota de sangue. Ishiro disse a Shiga, pequeno Shiga, ingira esta gota de sangue. Então sinta seu professor e tente descobrir onde ele está. Shiga ficou um pouco nervosa, mas com a presença do seu professor e do Tsuchikage, ela criou coragem e o ingeriu. Então Ishiro disse a Sakai, vai e se esconda. Sim. Após reconhecer, Sakai foi embora. Ishiro olhou para Shiga. Você consegue sentir onde seu professor está? Shiga fechou os olhos. Acho que consigo. Depois de falar, apontou para uma direção. Ishiro assentiu. Quando seu professor parar de se mexer, iremos procurá-lo. 10 minutos depois, Ishiro e Shiga estavam em frente a Sakai. Sakai ficou surpreso. Shiga, você consegue mesmo rastrear minha posição? Shiga agora também entendia a utilidade dessa habilidade. Sim, professora. Ishiro disse. Tudo bem, Shiga. De agora em diante você é meu discípulo. Amanhã, irei formalmente à Academia Ninja para receber meus alunos. Ao ouvir isso, Shiga ficou radiante, tão animada que não sabia o que fazer com as mãos. Se Ishiro e sua professora não estivessem mais lá, ela provavelmente teria pulado de alegria. Ishiro sorriu. Tudo bem, volte e descanse um pouco. Não se preocupe, essa é uma habilidade especial sua. Não é algo ruim. Adeus, senhor Tsuchikage. Adeus, professor, disse Shiga, e então saiu saltitando. Após confirmar a habilidade de Shiga, Ishiro retornou à Academia Ninja. Após observar os alunos em sua lista, ele finalmente escolheu uma aluna de uma turma regular chamada Sasagawa Yumi, uma aluna que desenhava com velocidade e realismo excepcionais. Com isso foram escolhidos os 3 discípulos de Ishiro, Uchiha Sakai, Tenbin Shuko, Shiga e Sasagawa Yumi. No dia seguinte, na Academia Ninja, Ishiro anunciou a lista de alunos que havia escolhido, pondo fim ao assunto que mais preocupava a turma de formandos e, enquanto isso, promoveu uma onda da vontade de pedra. Poucos dias depois, Saka e Bella terminaram de compilar a lista de Junins nascidos na civilização que Ishiro havia mencionado. Eles foram convocados ao escritório do Tsuchikage. Ishiro expressou sua gratidão a eles e então distribuiu a recompensa de um ninjutsu de nível B por pessoa. É claro que a promoção da vontade da pedra era indispensável. Depois que esses Junins se dispersaram, muitos deles também escolheram ir para a Academia Ninja para aceitar um grupo de discípulos. Isso era algo que Ishiro não esperava. Ele não sabia se era o efeito da recompensa de ninjutsu de nível B ou se seu discurso sobre a vontade da pedra havia influenciado. Embora vários ninjutsus de nível B tenham sido distribuídos, contanto que 2 ou 3 dos discípulos que essas pessoas recrutaram desta vez se tornassem Junins, a vila não ficaria perdida. Mas isso era assunto para depois. Naquele momento, Ishiro liderava Sakai e os outros 2 em sua primeira sessão de treinamento. Shiga e Yumi, vocês 2 têm habilidades especiais. No entanto, não temos pressa em desenvolvê-las. Vamos primeiro construir uma base sólida. Então, não vou ensinar ninjutsus poderosos logo de cara. Começaremos com o treinamento básico, disse Ishiro, e então apresentou um plano de treinamento detalhado para as 2. Então, ele se virou para Sakai. Shuko, sua situação é especial. O Lorde Terceiro e Sênior Kitsushi já deveriam ter lhe dado um longo período de treinamento básico. Portanto, enquanto fazemos o treinamento básico, também precisamos conduzir um treinamento especial. Vem aqui. Vou desfazer seu selo primeiro. Sakai caminhou silenciosamente até o lado de Ishiro. Ishiro formou selos de mão e pressionou a mão na testa de Sakai. Depois de um tempo, retirou a mão. Shuko, eu já desfiz o selo do seu Sharingan. De agora em diante, você pode usá-lo, mas tente não usá-lo na frente de ninguém além dos seus companheiros de equipe e de mim. Se sua identidade for exposta cedo demais, não será bom para o clã Uchiha. Sakai assentiu e então ativou diretamente seu Sharingan. Shiga e Ayumi olharam para Sakai surpresas. O Sharingan do clã Uchiha? Nossa Ivagakure realmente tem um membro do clã Uchiha? Os Uchiha não fazem parte de Konoha? Como um deles pôde aparecer na nossa vila? Os 2 ficaram instantaneamente curiosos sobre as origens de Sakai. Ishiro disse, Shuko, se você quiser contar aos seus 2 companheiros sobre a sua situação, pode contar a eles você mesmo no futuro. Eu não vou forçá-lo. Este é o pergaminho que o chefe do seu clã lhe deu da última vez. Ele registra alguns dos genjutsus do seu clã Uchiha. Dê uma olhada quando tiver tempo. Se tiver alguma coisa que não entenda, pode me perguntar. A vila já capturou vários pares de Sharingan e realizou experimentos. Já vimos o genjutsu neste pergaminho e o copiamos para a biblioteca de ninjutsu da vila.
Se um dia o seu clã Uchiha for aniquilado, esses ninjutsus poderão ser considerados as técnicas secretas da sua família, e a vila lhe dará uma certa contribuição. Mas não agora. Você não pode chamar muita atenção agora. Depois de lidar com a questão do Sharingan de Sokai, os dois retornaram ao seu local original. Ishiro olhou para seus 3 novos discípulos e sorriu satisfeito. Certo, vocês 3 podem começar a treinar sozinhos por enquanto. Sim, responderam os 3 e então começaram a treinar de acordo com os arranjos de Ishiro. No dia seguinte, enquanto Shiga e Ayumi realizavam seu tedioso treinamento básico no campo de treinamento, Ishiro praticava sua liberação de vento em seu modo pequeno Shoumei Chakra. Nesse momento, Sokai parou repentinamente seu treinamento, caminhou até o lado de Ishiro e disse: Mestre Ishiro, quero falar com você. Ishiro assentiu, encerrou seu modo de chakra dos 7 caudas e deixou a pequena Shoumei ir para o lado para brincar com o pequeno Saiken. Então disse a Sokai: vamos sentar aqui perto e conversar. Sobre o que vocês querem conversar? Perguntou Ishiro depois que os dois se sentaram em uma pedra na beira do campo de treinamento. Mestre Ishiro, realmente não há esperança para o nosso clã Uchiha? Sokai perguntou, olhando nos olhos de Ishiro. Ishiro olhou para ele e disse: Sokai, você precisa saber que eu sou o Tsuchikage. A destruição do clã Uchiha é benéfica para Iwagakure. Não mudarei de posição para ajudá-lo. A menos que você possa oferecer um benefício maior, só então considerarei deixar o clã Uchiha ir. Por outro lado, mesmo que a liderança de Konoha e o clã Uchiha pudessem realmente se reconciliar, eu não concordaria. Tenho maneiras de fazer com que ambos entrem em guerra imediatamente e quando esse dia chegar, não hesitarei nem um pouco. Sokai cerrou os punhos, rangendo os dentes sem falar, mas seus olhos já estavam vermelhos como um carmesim. Ishiro não tentou convencê-lo. Esperou que ele se acalmasse lentamente e desativasse seu Sharingan antes de suspirar interiormente. Que pena. O Tomoe em seus olhos não mudou. Parece que esse pequeno estímulo não é suficiente. Mestre Ishiro, o chefe do clã não fez nada? Ele vai ficar só assistindo à destruição do clã Uchiha? Perguntou Sokai. Ishiro olhou para ele. Parecia que aqueles anos não tinham sido em vão. Este Sokai também estivera pensando. A pergunta era certeira. Fugaku Uchiha estava claramente ciente de que a liderança de Konoha geria, então por que não fizera nada? Não deveria ele, como patriarca do clã Uchiha, ser o mais ansioso com esse assunto? Ishiro disse: o chefe do seu clã é um esquisitão. Não, todo o seu clã Uchiha é cheio de esquisitões. O chefe do seu clã acha que resistir não mudará nada. Sendo assim, ele escolheu deixar a natureza seguir seu curso. Ele pode ter ponderado as opções e acredita que mesmo que resistam, o clã Uchiha ainda será destruído. Eles não podem escapar do destino do extermínio. Sendo esse o caso, ele simplesmente não resistirá. Sokai pensou por um momento. Mestre, e se Iwagakure intervir? E se Iwagakure e nosso clã Uchiha lutarem juntos contra Konoha? Capítulo 384. Ha. Ishiro imediatamente caiu na gargalhada alta e desenfreada ao ouvir suas palavras. O fato de Sokai ter essa ideia significava que em seu íntimo, ele havia designado Konoha como inimiga. No coração do atual Sokai, o clã Uchiha podia estar acima de Iwagakure, mas a posição de Konoha certamente estava abaixo dele. Se Fugaku conseguir unificar as vozes dentro do clã Uchiha, então não será impossível para mim intervir. Eu poderia até mesmo reunir todas as forças de elite da vila para se coordenarem, disse Ishiro com convicção. Era verdade. Se isso realmente acontecesse, os miseráveis 3 shinobi de nível Kage de Konoha não seriam páreo para as forças combinadas de Ishiro e Fugaku. Como parte rebelde, a iniciativa estaria nas mãos de Ishiro. Ele poderia até mesmo ajudar a desviar um grupo de elites de Konoha antes da revolta. Mas é a mesma velha história, Fugaku Uchiha não está à altura da tarefa. Não vou apostar a vila nele, continuou Ishiro. No entanto, se sua força melhorar um pouco mais rápido e você conseguir participar de uma batalha de nível Kage até lá, eu poderia levá-lo para Konoha. Nós dois poderíamos ajudar os membros do seu clã juntos. Os olhos de Sokai brilharam. Sério? Ele perguntou abruptamente. Ishiro sorriu. Você já é meu discípulo. Para fazer seu coração se voltar completamente para Iwagakure, eu também deveria correr esse risco. No entanto, independentemente do resultado, você deve me prometer que viverá em paz como um ninja de Iwa no futuro. Sokai assentiu. Entendo, mestre Ishiro. Fique tranquilo, não sou uma pessoa ingrata. Se mesmo depois de tentar o meu melhor, as coisas ainda não puderem ser mudadas, então eu, como ninja de Iwa, pessoalmente arrasarei Konoha. Ótimo. Muito bom. Você tem ambição. Ishiro fez um sinal de positivo com o polegar para Sokai. Agora anda logo e vai treinar. Sim. Após reconhecer, Sokai correu em direção aos seus 2 companheiros de treinamento. Shiga e Ayumi, esperem por mim. Pelo tom de sua voz ao chamá-los, era possível perceber que ele finalmente havia se livrado de um grande peso em seu coração. Ou melhor, fora somente naquele momento que ele realmente tomara uma decisão. A conversa com Sokai não foi longa, principalmente porque o atual Sokai já era bastante maduro em seu temperamento. De fato, ele já havia encontrado as respostas para muitas de suas perguntas antes da conversa. Ir até Ishiro era mais uma forma de buscar uma desculpa para se convencer. Observando Sokai se livrar de seus fardos e começar a viver e treinar como um verdadeiro ninja de Iwa, Ishiro se levantou. Limpou a poeira inexistente de suas roupas e sorriu com satisfação. Tendo também deixado de lado um traço de preocupação em seu coração, Ishiro começou a formular um plano de treinamento para si mesmo, quando levar os 3 em missões. Quando treinar juntos e durante o treinamento, quanto tempo ele poderia usar para praticar a liberação de vento. Depois de fazer um plano detalhado, Ishiro começou sua monótona vida de treinamento mais uma vez. Às vezes, Ishiro se sentia realmente muito grato aos discípulos que o acompanhavam em turnos ao longo dos anos.
Era justamente supervisionando o treinamento de seus discípulos que sua própria prática tediosa não parecia tão insuportável. Por exemplo, naquele momento, Ishiro estava levando os 3 genins novatos em várias missões de rank D todos os dias. Enquanto os 3 realizavam suas tarefas com miséria, Ishiro sentia que seu próprio treinamento havia se tornado muito mais tranquilo. Um dia, durante uma pausa de uma missão de coleta de frutas de nível D, Ishiro estava lendo as notas de treinamento sobre o desenvolvimento da liberação de chama escritas por Ogura Saki. Os 3 genins novatos estavam conversando ao lado. Ayumi Sasagawa perguntou curiosa: Shuko, você é mesmo do clã Uchiha? Qual era seu nome original? Durante esse tempo, os 3 já estavam bem familiarizados um com o outro, então não foi abrupto que ela fizesse essa pergunta. Sokai disse: meu nome original era Uchiha Sokai. O nome Tenbin Shuko me foi dado pelo Lorde Terceiro depois que cheguei à vila. Shiga também interveio. Então, Sokai, como você chegou à vila? Konoha não te impediu? Sokai disse muito honestamente: fui capturado pelo mestre Ishiro. Shiga e Ayumi Sasagawa ficaram perplexas. Então Shiga gaguejou: então você, por que você está? Ela ficou sem palavras. Mas Sokai sorriu: não pense demais. Embora eu tenha sido capturado pelo mestre Ishiro, agora me juntei de verdade à vila. E sou muito grato a ele por me tirar de lá. Então acrescentou em seu coração: caso contrário, se eu tivesse ficado na vila, poderia ter morrido sem nem saber o que estava acontecendo. Vendo que a expressão de Sokai estava normal, Shiga olhou para Ishiro. Ao perceber que ele não se importava com elas, ela finalmente relaxou. Sasagawa Yumi disse: então, Sokai, você é o único membro do clã Uchiha na vila? Sokai pensou em seus irmãos e irmãs mais novos com um sorriso no rosto. Não sou o único. Ainda tenho muitos irmãos mais novos. Shiga exclamou: céus, quantas crianças o mestre Ishiro capturou? Depois de falar, ela rapidamente olhou para Ishiro. Desta vez, antes mesmo de poder ver seu rosto, levou um tapinha na cabeça. Shiga mostrou a língua, agarrou a cabeça e lançou um olhar furtivo para Ishiro. Ao ver que ele não estava bravo, ela timidamente virou a cabeça para trás. Sokai riu alto ao ouvir isso. Eles não foram capturados pelo mestre Ishiro. Foram enviados pelo patriarca do nosso clã Uchiha. Shiga e Ayumi ficaram confusas, mas Sokai não pretendia explicar. Mudou de assunto. Certo, chega de descanso. Vamos continuar a missão. Depois de falar, Sokai avançou ameaçadoramente em direção às árvores frutíferas restantes. Shiga e Ayumi Sasagawa, vendo isso, também se apressaram em segui-los. Ishiro, enquanto isso, continuou lendo seu livro. Essa vida organizada continuou por um mês, até que Sokai começou a clamar para assumir missões de nível mais alto. Um dia, depois de terminar outra missão chata de rank D, Sokai não conseguiu mais se conter. Ele insistiu em assumir uma missão de alto nível. Observando Sokai incitar seus 2 companheiros a reclamarem constantemente sobre o quão chatas as missões de rank D eram, Ishiro se sentiu um pouco atordoado. Será que mais um mês passou tão rápido? Também é hora de começar a desenvolver a liberação de chamas. No mês passado, Ishiro não ficou parado. Embora se dissesse que estava em missões com seus 3 discípulos, as missões foram basicamente concluídas pelos 3. Durante as missões, Ishiro deduzia mentalmente o processo de fusão dos 2 chakras, o do vento e o do fogo. Enquanto seus 3 discípulos treinavam, seu próprio treinamento em liberação de vento também não havia ficado para trás. Agora, sua proficiência em liberação de vento não era pior do que sua proficiência em liberação de relâmpago quando ele estava desenvolvendo a liberação de tempestade. Todo o trabalho preparatório estava concluído. Era hora de sua missão principal, a muito estagnada, dar mais um passo à frente. Mestre Ishiro, você está ouvindo? A voz insatisfeita de Sokai trouxe os pensamentos de Ishiro de volta. Ishiro deu um leve sorriso. Amanhã, faremos uma missão de nível C. Ah, ótimo! Gritaram os 3 em uníssono. Parecia que estavam realmente confinados. No dia seguinte, um enorme comboio partiu de Vagakure em direção ao ramal de Iva, na Terra da Neve. O comboio era escoltado principalmente por 5 esquadrões completos da Anbu, com 5 esquadrões regulares fornecendo apoio. O esquadrão de Ishiro era um deles. O núcleo dessa equipe era Kino Atsumi, aluna de Ishiro. Ela havia sido incumbida pelo alto comando da vila de ir à filial da Terra da Neve para estabelecer um novo pedestal da técnica de transferência celestial para facilitar o transporte emergencial de mercadorias entre os 2 locais. A missão dos 5 esquadrões Anbu e dos 5 esquadrões regulares era escoltar Kino Atsumi e uma grande quantidade de materiais para construir a técnica, garantir sua chegada segura ao ramal e seu retorno seguro após a conclusão da configuração. A configuração desta equipe era altíssima. 4 dos 5 esquadrões da Anbu tinham como capitão um Jounin ou Jounin de elite com grande força de combate. O esquadrão restante era temporário, especialmente formado. Todos os membros eram Jounin. E os 4 esquadrões regulares, com exceção do de Ishiro, também eram liderados por Jounin. Embora os membros de seus esquadrões fossem genins, eles não eram novatos, mas sim genins veteranos com experiência em guerras. Uma escalação enorme, tudo para uma pessoa só. Todos os líderes de esquadrão receberam uma ordem ao aceitar a missão: proteger a Kino Atsumi a todo custo. E Vagakure já a tratava como uma ninja de nível estratégico. Absolutamente nenhum mal lhe era permitido. Claro, os níveis de missão que eles receberam eram todos de rank B ou A. Apenas o esquadrão de Ishiro era de rank C. Na verdade, no plano original, havia apenas 9 esquadrões. A equipe de 4 de Ishiro era completamente supérflua. Foi por estar preocupado com Akino que Ishiro usou as palavras de Sokai como desculpa para assumir essa missão inexistente. O alto comando da vila naturalmente não tinha objeções.
Inicialmente, eles estavam discutindo se enviariam Ikura como escolta. Agora que Ishiro havia assumido a tarefa, estavam felizes em se poupar do trabalho. Sokai, Shiga e Ayumi estavam muito animados, completamente inconscientes de que eram dispensáveis desde o início. Acreditavam que o fato de a vila os ter enviado em uma missão tão grande era um reconhecimento de sua força. Os três permaneceram muito sérios durante toda a jornada, completando com perfeição todas as tarefas que Ishiro lhes designava. Como alguém que já havia passado por isso, Akino Atsumi se divertiu um pouco ao ver a cena. Ela sabia que sua professora, em quem não se confiava, devia ter dito algo aos três discípulos mais jovens. Caso contrário, eles não estariam se esforçando tanto. Lembrando-se de como havia sido no começo, Akino sentiu um pouco de nostalgia por sua companheira de equipe, Hiyori Uzumaki. Hiyori era a única no esquadrão naquela época que mesmo quando o time estava prestes a ser dissolvido, ainda acreditava que o que Ishiro disse estava correto. Aquela criança boba. Como será que ela está se saindo na Anbu? Será que ela está causando problemas? Ishiro caminhou até Akino. Akino, no que você está pensando? Akino recobrou os sentidos, olhou para Ishiro e disse, eu estava pensando em Hiyori. Gostaria de saber como ela está na Anbu. Ela está causando algum problema para o capitão dela? Ishiro sorriu. Hiyori está logo atrás de você. A Anbu que vai escoltá-la até a filial da Terra da Neve desta vez inclui o esquadrão dela. É? Sério? Akino olhou ao redor, mas não viu nenhum sinal da Anbu. Ishiro disse, pare de procurar. Em circunstâncias normais, a Anbu não sairia. Então, mesmo sabendo que Hiyori está por perto, você não conseguirá vê-la. A Akino sentiu um pouco decepcionada. Elas estavam separadas há algum tempo, e ela sentia muita falta daquela boa irmã que sempre foi a mais animada do time. Ishiro, por outro lado, estava indefeso. Ele não ousaria enviar Hiyori Uzumaki em uma missão Anbu comum. Uma missão como aquela com ele acompanhando, era uma oportunidade perfeita para ela ganhar experiência. Capítulo 385. O grupo de Ishiro, escoltando Akino Atsumi e uma grande quantidade de suprimentos, levou um tempo considerável para chegar à filial da Terra da Neve. Isso se deveu principalmente ao fato de que os transportadores dos materiais no comboio eram pessoas comuns, e seu ritmo era lento. No entanto, ao longo do caminho, Ishiro não se sentiu entediado. Ele pôde deixar o pequeno Saiken e a pequena Shoumei conhecerem o mundo e familiarizar seus três discípulos com missões de alto nível. Embora Ishiro tivesse trazido consigo a estátua de Gedo e as três bestas com cauda, Sengoku permaneceu escondido dentro do fragmento e se recusou a sair. Apenas o pequeno Saiken e o pequeno Shoumei olhavam com frequência ao redor do comboio e depois relatavam o que viam a Sengoku. Esta era, naturalmente, a primeira vez que o trio de Sokai vinha ali. Estavam muito curiosos sobre o lugar, do qual já tinham ouvido falar muitas vezes, que até constava nos livros da Academia Ninja. Embora não fosse a primeira vez de Ishiro ali, da última vez que ele esteve lá, a filial ainda estava em construção. Era a primeira vez que ele via as instalações prontas. Akino Atsumi foi até o porão do prédio principal da filial para montar seu sistema de transporte. Dentro da filial, Ishiro não precisava se preocupar muito com sua segurança. Então, depois de levar seus três discípulos para um passeio, Ishiro foi sozinho até a parede de gelo do arco-íris. Com certeza, Shinya Matsutani, que ele não tinha visto no galho, estava lá. De longe, Ishiro viu Koana, que havia crescido vários tamanhos desde o último encontro deles. Desta vez, Shinya Matsutani não estava dormindo. Ele escrevia algo em uma mesa de pedra. Koana, por outro lado, estava entediado e brigava com o próprio rabo. De tão gordo, não conseguia mais morder o próprio rabo. Quando Ishiro se aproximou, Koana foi o primeiro a avistá-lo. Miau, Koana chamou Shinya. Ouvindo o chamado, Shinya se virou para olhar. Ao ver que era realmente Ishiro, sorriu e se aproximou para cumprimentá-lo. Mestre Ishiro, o que o traz aqui? Ishiro apontou na direção da filial. Akino Atsumi vai instalar uma rede de transporte na filial para facilitar a comunicação com a vila. Eu a acompanhei até aqui e vim te ver no caminho. Olhando para você, você progrediu rapidamente. Já é um Jounin de elite. Eu estava pensando, se eu não tivesse te empurrado naquela época e te deixado por aí como Koana, você já teria me alcançado? Isso mesmo. Depois de algum tempo sem vê-lo, Shinya Matsutani já era um Jounin de elite. Era realmente irritante pensar nisso. Mesmo alguém que apenas relaxava conseguia progredir tão rápido. Seu colega Takumi, que treinava e realizava missões com tanta diligência, ainda era apenas um Jounin. Shinya já estava acostumado com esse tipo de conversa de Ishiro há muito tempo. Ele não respondeu dizendo, Mestre Ishiro, tenho uma ideia de como mobilizar lentamente a energia subterrânea. É que minha ideia requer certas máquinas ou as habilidades de um marionetista. Será que a vila tem algum marionetista? Embora a energia natural estivesse constantemente vazando por baixo da parede de gelo arco-íris, a quantidade era muito pequena. O método de Shinya para usar essa energia também era muito rudimentar. Ele apenas a absorvia com baixíssima eficiência através da respiração. Mas isso estava longe de ser suficiente, não era suficiente para a pesquisa. Tanto Shinya quanto Ishiro ainda esperavam que essa energia trouxesse uma surpresa para a pesquisa da arte sábia da vila. Ishiro coçou a cabeça. Embora a vila tenha obtido algumas marionetes de Sazori e da Areia Vermelha, e os ninjas de Suna também nos tenham dado algumas noções básicas de marionete, nada disso forma um sistema completo. Ainda não temos como treinar um verdadeiro marionete. Shinya estava um pouco arrependido. Encontrei alguns documentos na Terra da Neve deixados pelo daimyo anterior, Sozetsu Kazahana, e estudei a máquina subterrânea. Esta coisa é de fato um dispositivo de liberação de energia descartável. É que eu não sou bom com máquinas, então não consigo modificá-lo. Se não tivermos um mestre de marionetes, encontrar alguns mestres em máquinas também funcionaria. Ishiro franziu a testa, sem conseguir pensar em onde encontrar tal talento. Ele então perguntou, onde Sozetsu Kazahana encontrou tal pessoa? Shinya deu de ombros.
Os documentos não dizem. Perguntei a Koyuki Kazahana e a Zama Sandayu, mas ninguém sabe. Ishiro também estava perdido. O conhecimento científico e de engenharia que adquirira em sua vida anterior havia sido esquecido depois de tantos anos. Depois de pensar por um momento, Ishiro disse, e os artesãos da Terra do Ferro? Shinya imaginou, provavelmente não. Modificar máquinas provavelmente não é a especialidade deles. Se nós projetássemos e mandássemos eles construírem, isso seria possível. Ishiro disse, então não vamos pensar nessa direção. Somos ninjas. Com uma coisa mágica como chakra, você tem medo de que não tenhamos jeito? Shinya refletiu por um momento. Mestre Ishiro, por que não tenta? Ishiro ficou perplexo. Eu nem investiguei a situação específica lá embaixo. Shinya disse, afinal, você conhece a arte sábia, Mestre Ishiro. Aquilo ali embaixo é um pouco semelhante ao chakra sábio. Talvez possa ressoar. Ao ouvir isso, Ishiro teve um pensamento. Tudo bem, mas o que exatamente eu devo fazer? É a primeira vez que Aquino monta um conjunto de transporte, então provavelmente não estará pronto tão cedo. Depois de pronto, ainda precisa ser testado. Acontece que tenho um tempo livre. Shinya disse, Mestre Ishiro, minha ideia é a seguinte. Sozetsu Kazahana criou um canal com a máquina, não é? Podemos usar esse canal? Shinya explicou sua ideia em detalhes. Parecia que deixá-lo ficar ali era a decisão certa. Ele não só havia sido promovido a Jounin de Elite durante esse período, como também havia se dedicado bastante à pesquisa da energia subterrânea. Depois de ouvir a descrição de Shinya, Ishiro disse, entendo. É tarde demais hoje. Vamos começar amanhã de manhã. Também preciso fazer alguns preparativos para entrar no modo sábio. Shinya suspirou com certa emoção. Mestre Ishiro, depois de todos esses anos, o seu modo sábio ainda não atingiu o ponto em que você consegue entrar nele sozinho em um estado normal? Ishiro também estava desamparado. Sim. Embora eu sinta que minha familiaridade com o modo sábio e o chakra sábio seja muito maior do que quando entrei nele, em termos de efeito, não houve nenhum progresso real. Ainda não consigo entrar no modo sábio em um estado normal, e o aumento que ele proporciona é o mesmo de antes. O caminho que Shinya havia planejado para si era o modo sábio. Ao ouvir as palavras de Ishiro agora, ele também ficou um pouco decepcionado. Ishiro deu um tapinha em seu ombro. Você precisa ter confiança em si mesmo. Você é diferente. Acho que depois de entrar com sucesso no modo sábio pela primeira vez, não estará muito longe de dominá-lo completamente. Também há talento para a arte sábia. O seu talento é, sem dúvida, muito maior que o nosso. O meu talento para isso é, na verdade, muito fraco, muito pior que o do terceiro e do Dango. A razão pela qual consegui ir mais longe do que eles é porque investi muito mais tempo e energia do que eles, além de ter muito mais pesquisa teórica sobre o assunto do que eles. Shinya assentiu. Ele tinha uma boa mentalidade. Depois de um breve momento de desânimo, ele estava bem. Os dois conversaram por mais um tempo sobre os detalhes da investigação de amanhã, e então Ishiro retornou à filial. De volta à filial, Ishiro foi primeiro verificar o progresso de Aquino. Ela ainda estava processando vários materiais com alguns especialistas, ainda muito longe de começar a montar a barreira. Então Ishiro saiu do galho e preparou um selo de energia natural para usar na manhã seguinte. No dia seguinte, sob a proteção da Ambu, Ishiro entrou no modo sábio. Então foi sozinho para a muralha de gelo arco-íris. Shinya e Koana já estavam esperando por ele. Ishiro não perdeu tempo com palavras. Acenou com a cabeça para o humano e o gato e começou a sentir a energia subterrânea, de acordo com o que Shinya havia dito no dia anterior. A pesquisa de Shinya durante esse período foi muito completa. Seguindo o método que ele descreveu, Ishiro usou seu próprio chakra sábio para fazer um contato experimental com a energia subterrânea e descobriu que de fato houve alguma reação. No entanto, a ideia de usar o chakra sábio de Ishiro para extrair essa energia não era viável, mas Ishiro não desistiu imediatamente. Em vez disso, mudou de estratégia e começou a comparar as diferenças entre os dois. Ele não saberia se não tivesse comparado, mas a comparação o chocou. Anteriormente, Shinya havia imaginado que a energia natural abaixo poderia ser o produto de uma combinação com a Kekkei Genkai de algum ninja. A dedução de Ishiro foi liberação de Yang, pois na história original, após essa energia ser liberada, ela havia alterado o ambiente ecológico de uma grande área circundante. Era possível deduzir pelo fato de que essa energia havia estimulado o crescimento de tantas plantas, mas agora a perspectiva de Ishiro era um pouco diferente. Durante sua pesquisa no antigo santuário, sua liberação Yin havia progredido consideravelmente, alcançando o verdadeiro segundo estágio. Então, após seu chakra sábio fazer contato cuidadoso com a energia subterrânea, Ishiro ficou surpreso ao descobrir que não só havia chakra de liberação Yang nela, mas também vestígios de liberação Yin. Liberação de Yin e liberação de Yang. Será que desenterrei o cadáver do sábio dos 6 caminhos? Ishiro sentiu um certo pânico, mas o sábio havia abandonado seu corpo e continuava vivendo como uma entidade espiritual. Sua energia física devia ter sido levada consigo. Depois de 1000 anos, o cadáver já deveria ter apodrecido há muito tempo. De qualquer forma, Ishiro sentiu que valia a pena sentir cuidadosamente essa energia subterrânea. No primeiro dia, Ishiro não obteve nenhum ganho. Então, no segundo dia, ele chamou Pequeno Saiken. Havia um risco em absorver energia natural, e Ishiro nunca havia tentado vestir uma capa de chakra da besta com cauda e uma capa de chakra do sábio ao mesmo tempo. Ele planejava usar o modo de chakra da besta com cauda para sentir a energia subterrânea e comparar as diferenças. E acredite ou não, teve algum efeito. Nos dois estados diferentes, a sensação que a energia subterrânea transmitia a Ishiro era um tanto diferente. No terceiro dia, Ishiro criou 3 clones das sombras. Usou ninjutsu sensorial para investigar diretamente.
Um usou o modo de chakra do pequeno Saiken para investigar. Um usou o modo de chakra do pequeno Shoumei para investigar. Seu corpo principal investigou usando o modo sábio. Ishiro usou 4 estados diferentes para distinguir as características da energia subterrânea, enquanto tentava ao máximo imitá-la e compreendê-la. Depois de alguns dias, embora Ishiro não tivesse obtido nenhum ganho substancial, sua compreensão da arte sábia havia aumentado consideravelmente. Anteriormente, embora ele frequentemente mantivesse o modo sábio para aumentar a afinidade de seu corpo pelo chakra sábio, por nunca ter tido contato com outros tipos de chakra sábio, sua compreensão era bastante limitada. Esse período de compreensão ampliou muito seus horizontes. Eu realmente quero ver como é o chakra sábio das 3 grandes regiões sábias. Se eu pudesse analisá-lo com tanto cuidado quanto estou analisando esta energia subterrânea, estimo que meu modo sábio logo atingiria um nível perfeito, disse Ishiro a Shinya Matsutani. No entanto, Shinya estava um tanto distraído. Parecia estar pensando em alguma coisa. Ishiro não o perturbou, mas esperou em silêncio. Nos últimos dias, Ishiro vinha explicando seus entendimentos a Shinya da melhor maneira possível todos os dias. Às vezes, quando se deparava com uma experiência que não conseguia articular com clareza, ele se esforçava ao máximo para dar exemplos que ajudassem Shinya a entender o sentimento geral. Tendo transmigrado por tanto tempo, Ishiro compreendeu profundamente uma verdade. No mundo ninja, esforço não era páreo para talento. Às vezes, coisas que ele não conseguia decifrar, por mais que se esforçasse, eram resolvidas por aqueles gênios especializados em um lampejo de inspiração. Isso era algo que Ishiro havia descoberto em Akino Atsumi, em Kawakita, em Katsumata e em Ki, o líder da equipe de pesquisa da liberação de relâmpagos. Então, quando se tratava de energia natural, Ishiro era completamente aberto com Shinya. Agora que suas próprias tentativas haviam encontrado um problema, e Shinya havia mergulhado em pensamentos profundos, isso deixou Ishiro um pouco expectante. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 386. O tempo que Shinya Matsutani passou em contemplação foi mais longo do que Ishiro imaginara. Do meio-dia até o céu escurecer completamente, Shinya finalmente recobrou a consciência com uma expressão animada. Mestre Ishiro, tenho uma ideia. O senhor já disse que a liberação Yang se manifesta como força vital, e a liberação Yin, em seu extremo, também pode criar vida. A energia subterrânea possui Yang e Yin. Então, seria possível que a pessoa ou Deus, que criou essa energia estivesse em processo de criação de vida? As palavras de Shinya deixaram Ishiro perplexo. Ele pensou estar contemplando uma solução. Quem diria que sua linha de pensamento chegaria tão longe? Ishiro sabia o resultado dessa energia pela história original. Ela simplesmente melhorava o ambiente. Portanto, ele nunca havia pensado nessa direção. Ishiro sempre acreditou que essa energia não tinha dono e ocorria naturalmente. Agora, com a sugestão de Shinya, Ishiro de repente sentiu que não era impossível. Seria um experimento conduzido por um sábio no nível do sábio dos 6 caminhos? Considerando a situação atual, se fosse realmente um experimento, certamente teria fracassado. Ishiro se perguntou, se aquela era a forma embrionária de uma vida, ele poderia lhe conceder vida? A técnica de reencarnação da própria vida de Suna poderia adicionar vida a essa energia? A técnica de transformação espiritual de Konoha poderia anexar uma alma a ela? Se usado como um recipiente para a reencarnação do mundo impuro, o corpo reanimado poderia existir por muito tempo. Os pensamentos de Ishiro vagavam, contemplando todo tipo de ideias mirabolantes, mas ele mesmo as descartou. Algo que nem mesmo uma existência de nível sábio conseguiria fazer não era algo com que ele deveria perder tempo. Shinya não se importou com o que Ishiro estava pensando e continuou com sua própria especulação, acreditando pelos componentes dessa energia subterrânea. Deve ser uma arte sábia de alto nível criada a partir da combinação de liberação Yin, liberação Yang e energia natural. Para desenvolver esse tipo de arte sábia, provavelmente seria necessário um nível altíssimo de maestria tanto na liberação do Yin quanto na liberação do Yang. De acordo com suas palavras, mestre, provavelmente ninguém em todo o mundo ninja consegue isso. Mas, lembro-me de você dizer, mestre, que as células do primeiro Hokage de Konoha, a Shirama Senju, contêm liberação Yang quase perfeita. Poderíamos usar isso como meio para mobilizar essa energia? Um pensamento lhe ocorreu, e de repente ele pensou em algo, o clone de Zetsu branco. Ele não possuía nenhuma célula completa do primeiro Hokage, apenas os clones de Zetsu branco relacionados. Embora não fosse tão boa quanto a original, a liberação de madeira contida no clone de Zetsu branco de fato possuía uma poderosa força vital. O atual lar do pequeno Saiken e da pequena Shoumei, o fragmento da estátua de Gedo, pode ter tido algumas células do primeiro Hokage adicionadas por Madara Uchiha, mas Ishiro não conseguiu extraí-las. Ele estimou que a razão pela qual o pequeno Saiken e a pequena Shoumei conseguiram assumir a forma física foi provavelmente devido ao efeito de uma energia semelhante à das células do primeiro Hokage. No entanto, certamente não havia mais tal substância no fragmento da estátua de Gedo. A formação da pequena Shoumei da última vez parecerá um tanto difícil. Portanto, o mais próximo das células do primeiro Hokage que Ishiro tinha em mãos era um clone de Zetsu branco. Assim que pensou, fez. Ishiro deu algumas instruções a Shinya. Depois foi até a filial para falar com o responsável e voou de volta para Iwagakure durante a noite usando a técnica do rochedo leve pesado. Impulsionado pelo chakra da besta com cauda e ignorando o consumo, Ishiro viajou a toda velocidade. A viagem de ida e volta não demorou muito, e ele logo retornou à muralha de gelo arco-íris com um clone de Zetsu branco. Em seguida, Ishiro começou a seguir o conceito de Shinya, usando a liberação Yang do clone de Zetsu branco como isca e seu próprio chakra sábio como uma ponte.
para começar a extrair a energia natural do subsolo. Meio mês depois, aplausos de Ishiro e Shinya irromperam repentinamente da parede de gelo do arco-íris, fazendo com que o pequeno Saiken, o pequeno Shoumei e Koona, que estavam brincando juntos, olhassem para eles. Finalmente conseguimos! Sentindo a onda contínua de energia natural vinda do subsolo, Shinya mal podia esperar para tentar coletá-la, mas não conseguiu. Assim como antes, a energia desapareceu rapidamente assim que saiu. Ishiro sorriu. Tudo bem, fiquem contentes. Este nível é suficiente para realizarmos experimentos. Ishiro ainda mantinha seu modo sábio. Depois de falar, ele parou no ponto de saída da energia subterrânea, fechou os olhos e começou a sentir. Com certeza, a sensação dessa vez foi diferente. Antes, Ishiro usará a máquina de Sozetsu Kazahana para inserir seu chakra sábio no subsolo e sentir essa energia. Mas agora, ele estava vivenciando essa energia diretamente com seu corpo. A sensação agora era mais direta, mais clara. Muito tempo depois, Ishiro abriu os olhos. Acho que entendi uma coisa. Shinya olhou para Ishiro com uma expressão de expectativa. Embora seu talento fosse alto, ele ainda era jovem, sua força ainda não havia se desenvolvido e ele ainda não havia começado a praticar a arte sábia. Então os verdadeiros experimentos ainda dependiam de Ishiro. Ishiro sorriu. O tempo foi muito curto, não consigo explicar com clareza. Mas sinto que meu modo sábio deve ser capaz de obter alguns ganhos, de ir um passo além. Shinya assentiu. Rapidamente se acalmou e não estava mais com pressa. Ao ver isso, Ishiro sentiu um pouco de inveja. Tal disposição era verdadeiramente cobiçada, perfeitamente adequada para praticar a arte sábia. Poucos dias depois, Ishiro, que estava constantemente compreendendo a energia subterrânea com seu corpo, encerrou repentinamente seu treinamento. Ele abriu os olhos, formou um selo com uma mão e soltou um grito suave. Liberação de porcelana, chuva de kunai. Assim que sua voz baixou, um fluxo contínuo de kunai de rocha foi gerado do nada, num raio de mais de 10 metros ao redor de Ishiro. Então, essa barragem avassaladora de kunai imediatamente passou pela parede de gelo arco-íris em direção ao exterior. Bom, bom, bom. As kunai, carregadas de energia, atingiram uma parede distante de uma montanha. Eram incrivelmente rápidas e continham um poder impressionante. Cada impacto produzia um rugido abafado. Essa rodada aterrorizante de ataques durou um longo tempo antes de finalmente terminar. Shinya já tinha visto esse movimento de Ishiro antes. Ele sabia que o Ishiro anterior não conseguiria liberar uma chuva kunai tão rápida, poderosa, abrangente e duradoura com tanta facilidade. Havia apenas um motivo para tal mudança. A liberação de porcelana havia sido aprimorada pelo chakra do sábio. Antes, o chakra do sábio de Ishiro só podia aprimorar ninjutsu convencional, mas não podia amplificar ninjutsu de Kekkei Genkai. Mas agora ele finalmente havia cruzado esse limiar. Shinya ficou atordoado por um momento, então imediatamente perguntou: Mestre Ishiro, você conseguiu? Ishiro assentiu. Isso mesmo. Eu entendo como usar o chakra do sábio para realizar o Kekkei Genkai. Os dois discutiram por um longo tempo, com Ishiro explicando seu entendimento para Shinya em detalhes. Por fim, Ishiro disse: Shinya, quando voltarmos para a vila desta vez, você deveria vir conosco. Aprenda o modo sábio primeiro e depois volte aqui para pesquisar. Sim, respondeu Shinya. Ele já estava preparado para isso. Ver Ishiro sendo capaz de conduzir experimentos pessoalmente enquanto ele só podia assistir nos últimos dias tinha sido insuportável. Ele já havia se decidido. Desta vez, definitivamente aprenderia a arte sábia quando retornasse à vila. Ishiro e Shinya guardaram o Zetsu branco e fecharam um canal de energia subterrâneo recém-aberto. Como conheciam o método, poderiam simplesmente reabri-lo na próxima vez. Então, os dois, junto com as duas bestas com cauda e um gato ninja, retornaram juntos ao galho. Na filial, Akino Atsumi já havia concluído a configuração do dispositivo de transporte e estabelecido contato com a vila com sucesso. Acontece que Ishiro estava treinando na arte sábia, então Akino e seu grupo não haviam retornado, mas estavam esperando por ele. Mestre Ishiro, esta técnica de transferência celestial não é muito diferente da tecnologia dominada por Komogakure. Ela pode teletransportar itens para um ponto fixo a uma longa distância, mas os itens devem ser suficientemente duráveis. Explicou Akino a Ishiro sobre a situação da matriz de transporte. Atualmente, só podemos colocar os itens a serem transportados neste tipo de caixa especial. Caso contrário, os itens serão destruídos durante o transporte de longa distância. Depois de falar, ela entregou uma caixa para Ishiro. Ishiro ignorou a caixa e disse a Akino: Atualmente? Akino deu um leve sorriso. Sim, atualmente. Temos uma vantagem sobre Kumo. Temos muitos dados de referência. Temos as marcas do deus voador do trovão do segundo e do quarto Hokage, vários materiais escritos pelo próprio quarto Hokage, especialmente os materiais introdutórios. Também temos o pergaminho completo de treinamento do deus voador do trovão. Além disso, quando Obito Uchiha invadiu o prédio do Tsuchikage da última vez, ele também nos forneceu muitos dados, o que é muito útil. Mais importante ainda há uma grande quantidade de dados no jutsu de selamento de Uzushogakure esperando para eu analisar. Suspeito que deva haver algumas runas especiais lá dentro, usadas para compensar a força esmagadora do transporte espaço-temporal. Dê-me algum tempo para analisar esses materiais adequadamente e com certeza conseguirei encontrar a chave. Ishiro ficou radiante e assentiu. Continue assim. Como sempre, este será mais um recorde de missão de nível S no futuro, depois que você encontrar uma maneira de superar a força esmagadora espacial. Adicionarei outro recorde de jutsu de nível S. Os olhos de Akino se curvaram como crescentes, e ela assentiu com um sorriso. Nesse momento, uma flutuação de chakra ocorreu repentinamente na matriz de transporte à frente deles. Então, uma caixa idêntica à que estava na mão de Ishiro surgiu do nada. O teste acabou. Por que outra coisa está sendo enviada? Akino naturalmente se aproximou, pegou a caixa e a abriu.
Dentro havia um pergaminho, e do lado de fora estava escrito uma linha de palavras, somente para os olhos do quarto. Akino ficou surpresa. Percebeu que não se tratava de um item de teste, mas sim de informações reais. Ela entregou o pergaminho às pressas a Ishiro. Mestre Ishiro, este é um pergaminho de informações da vila para você. Ishiro ficou surpreso. Ele o pegou e abriu. Dentro estava escrito: Konoha e Suna estão em contato secreto, possivelmente planejando unir forças contra um inimigo. O alvo específico é desconhecido. Ishiro franziu a testa. Isso não deveria estar acontecendo. Por que Konoha escolheria esse momento para causar problemas? Num momento como este, nem eu ouso causar problemas. Ishiro ficou um tanto confuso. Depois de pensar por um tempo e não conseguir entender o motivo, ele disse a Akino: Voltaremos para a aldeia imediatamente. Sim, respondeu Akino. Logo, o grupo original mais Shinya Matsutani correram de volta para Iwagakure em alta velocidade. Para aumentar a velocidade, Akino, o trio de Sokai, o pequeno Saiken e o pequeno Shoumei subiram na plataforma de porcelana de Ishiro. Koana, o gato ninja de Shinya, também queria subir, mas foi esbofeteado por Ishiro. Uma ótima oportunidade para perder peso, e você não vai aproveitá-la? Ainda pensando em pegar uma carona? No caminho de volta, Ishiro entregou o controle da plataforma de porcelana a um clone das sombras, enquanto seu corpo principal sentou-se na plataforma e começou a tentar entrar no modo sábio em um estado normal. Ishiro queria tentar isso logo depois de terminar sua compreensão na parede de gelo arco-íris. Acontece que ele já estava no modo sábio na época, então não tentou. Agora que teve a chance, pôde ver o efeito. Longe do selo de energia natural, a energia natural no mundo exterior era muito mais escassa. Ishiro tentou várias vezes, a princípio sem sucesso. Mas lentamente, à medida que sua mente relaxava e sua excitação diminuía, ele finalmente sentiu a energia natural se acumulando em seu corpo. Após um momento, a energia natural que convergia rapidamente para o corpo de Ishiro cessou repentinamente. Ao mesmo tempo, Ishiro, que estava sentado na plataforma de porcelana, abriu os olhos de repente. Neste momento, as marcas sábias em seu rosto não eram mais complexas. Apenas algumas permaneceram ao redor de seus olhos, semelhantes ao rosto de Naruto durante a invasão de Pain em Konoha. No instante em que Ishiro abriu os olhos, todos os Jounin da equipe sentiram a repentina presença vinda dele e lançaram olhares perplexos. Até 2 dos esquadrões da Anbu que os protegiam secretamente se aproximaram para verificar a situação. Ao verem que a pessoa que emitia a aura poderosa era Ishiro, dispersaram-se e retornaram às sombras. Afinal, Ishiro não era um novato no modo sábio. Ele rapidamente retraiu sua aura e fez um sinal para que todos não se importassem com ele e continuassem seu caminho. Shinya, no entanto, caminhou rapidamente e perguntou animadamente: Mestre Ishiro, você pode entrar no modo sábio no mundo exterior agora? Ishiro deu-lhe um sorriso fraco. Capítulo 387. Embora Ishiro tivesse praticado seu modo sábio no caminho, ele não perdeu tempo. O grupo retornou rapidamente a Iwagakure. Após entrar na vila, Ishiro deixou os 3 pequenos animais com cauda retornarem sozinhos para sua residência, enquanto ele deixou os outros e foi diretamente para o prédio do Tsuchikage. Logo, a reunião de alto nível começou. Saka foi o primeiro a informar Ishiro sobre a situação atual. Não sabemos há quanto tempo Konoha e Suna mantêm contato ou que tipo de acordo chegaram. Recentemente, Konoha mobilizou secretamente um grande número de ninjas para se esconderem perto da fronteira entre o País dos Rios, o País da Chuva e o País do Fogo. Um dos nossos Junins que escoltava uma caravana os descobriu por acaso, e só então percebemos que algo estava errado. Já enviei a Anbu para coletar informações detalhadas. Ainda não podemos confirmar os alvos de Konoha e Suna. No entanto, suspeitamos que eles possam estar mirando a organização Akatsuki. Ishiro pensou por um momento. E quanto ao poderio militar de Konoha? Para lidar com a Akatsuki, eles definitivamente enviarão shinobi de nível Kage. Quem é o comandante de Konoha? E quanto a Suna? Onde está o exército deles? E quem os lidera? Saka disse, desamparado: não sabemos de nada disso. Do lado de Konoha, o ninja que enviou a informação não chegou perto do acampamento deles. Ele apenas descobriu os rastros dos movimentos de um grande exército. Não sabemos o tamanho da força, mas, a julgar pelos rastros, são pelo menos 1000 homens. Hiruzen Sarutobi, Danzou Shimura e Tsunade fizeram aparições públicas em Konoha nos últimos dias, mas não podemos descartar o uso do jutsu de transformação. Então não podemos ter certeza de quem é o comandante. Quanto a Suna, ainda não sabemos se eles enviaram tropas. Nosso povo só descobriu os rastros do exército de Konoha depois de ver ninjas de Konoha e Suna se encontrando em segredo. Então, se Suna enviou tropas ainda é apenas uma suposição. Os Anbu já começaram a entrar na Terra do Vento para vasculhar as fronteiras com as terras da chuva e dos rios. Entre os ninjas enviados, alguns têm um contrato de invocação com a colônia de tubarões. Se descobrirem alguma coisa, enviarão a informação o mais rápido possível. Ishiro assentiu, mas não disse nada, respirando aliviado interiormente. Embora soubesse que Konoha certamente não ousaria provocar Iwagakure naquele momento, e se Konoha unisse forças com Suna, sua força seria definitivamente maior que a de Iwagakure. E isso era apenas o que havia sido descoberto. E se Konoha também tivesse envolvido outras aldeias escondidas? Por exemplo, aqueles simplórios de Komo. Deixando de lado as velhas rixas, Konoha e Suna já não tinham rancores suficientes? Mesmo assim, elas ainda estavam cooperando. Embora Iwagakure tenha se desenvolvido rapidamente nos últimos anos, ainda estava longe do nível de Konoha, capaz de lutar contra muitos ao mesmo tempo. Como o alvo não era ele, o pensamento de Ishiro mudou. Ele agora se perguntava se deveria notificar Yaiko e os outros. Não porque estivesse particularmente preocupado com sua amizade com os 3, mas porque se a Akatsuki estivesse preparada, certamente poderia infligir perdas maiores em Konoha.
Se pudessem causar danos significativos a Konoha e Suna ao mesmo tempo, seria ainda melhor. Seria melhor se pudessem matar 1 ou 2 shinobi de nível Kage de Konoha e Suna. É só que... Ishiro olhou para Saka. Quantos ninjas da inteligência nós plantamos na Akatsuki? Saka respondeu, vários. Embora a Akatsuki tenha sido fundada há relativamente pouco tempo, é muito fácil plantar ninjas da inteligência. Eles quase não têm conhecimento de contra-espionagem. Ishiro suspirou. Era com isso que ele mais se preocupava. E se ele avisasse a Akatsuki, mas Konoha também recebesse a notícia e cancelasse a operação? Depois de pensar por um momento, Ishiro decidiu esperar um pouco mais, até que a informação fosse confirmada. No dia seguinte, informações chegaram da direção do País do Fogo. O número de ninjas de Konoha era de cerca de 2.000. A julgar por sua localização específica, eles estavam de fato se dirigindo para Akatsuki. No entanto, pela sua formação, parecia que o alvo de Konoha era a base da Akatsuki no País da Chuva, e não sua vila do rio no País dos Rios. Observando as últimas informações transmitidas pelos tubarões, Ishiro analisou a situação em sua mente. Konoha não estava planejando atacar a Vila do Rio? Ou havia uma divisão de trabalho entre Konoha e Suna, com Suna sendo responsável pela Vila do Rio? Ambas as situações eram possíveis. Atacar apenas a Terra da Chuva era compreensível. O Sete Caudas estava lá. Faria sentido se Konoha estivesse atrás dela. Se houvesse uma divisão de trabalho com Suna, isso também era possível. Uma finta leste para atacar a oeste. Quando a Akatsuki enviasse reforços para a Terra da Chuva, Suna sairia e atacaria sua base principal. Nesse caso, mesmo que os 3 líderes da Akatsuki não morressem, eles se tornariam pouco mais do que 3 ninjas rebeldes. Há alguma notícia da Terra do Vento? Perguntou Ishiro. Saka balançou a cabeça. Não. Se Suna realmente se mobilizou, então, sem surpresa, eles provavelmente estão usando os desertos da Terra do Vento para se esconder. O único que pode fazer isso é o 4º Kazekage Rasa. Ishiro deu um tapa na mesa. Preparem-se para a batalha. Ikura, você ficará e protegerá a vila. Prestem muita atenção aos movimentos de Kumo. Mandei os tubarões lançarem uma linha de alerta no mar. Kitsushi, você e Ian levarão um exército de 3.000 homens até a fronteira, diretamente na intersecção com a Terra do Fogo. Saka, não há alguém no esquadrão da Anbu protegendo Roshi que possa usar o jutsu de invocação de tubarões? Peça para ele dizer ao terceiro para prestar atenção à situação da guerra e estar pronto para atacar os ninjas de Konoha a qualquer momento. Bella, faça uma viagem à capital. Explique a situação ao daimyo. Tente conseguir fundos para a guerra. Traga mais pessoas com você e preste atenção à segurança do daimyo. Então Ishiro olhou ao redor da sala. Mas lembrem-se, se Konoha não sofrer perdas, não faremos nenhum movimento. Se Konoha sofrer perdas significativas, usaremos a força militar para ameaçá-los e obter algumas vantagens. Se Konoha sofrer perdas massivas, então será a nossa vez de expandir. Sim, responderam Ikura e os outros no escritório em uníssono. Depois, Saka perguntou, Ishiro, aonde você está indo? Ao ouvir isso, o olhar de todos se voltou novamente para Ishiro, encarando-o atentamente. Uma grande guerra é iminente, e você, o Tsuchikage, está pensando em ir para onde? Pensando em desaparecer? O corpo de Ishiro enrijeceu. Vou até a região do País da Chuva e do País dos Rios para dar uma olhada. Vou avisar a Akatsuki primeiro. Se houver possibilidade de ganhar alguma vantagem, irei a Konoha para me encontrar com a facção radical do clã Uchiha. Saka e os outros o encararam com expressões vazias, sem dizer nada. Não se preocupe, levarei Kiyoshi Shizawa comigo e manterei contato com a vila o tempo todo, Ishiro prometeu apressadamente. Além disso, se eu estiver na linha de frente, posso entender os movimentos do inimigo em tempo hábil e responder prontamente. Vendo que todos ainda não tinham reação, Ishiro continuou, eu prometo que sem confiança suficiente não deixarei o céu. Já consigo entrar no modo sábio sozinho, sem um selo de energia natural. E também levarei as 3 bestas com cauda comigo. Sou uma existência que pode entrar instantaneamente no modo de chakra da besta com cauda. Autopreservação não é um problema. Saka suspirou. Vá em frente, vá em frente. Como se tivesse recebido anistia, Ishiro encerrou a reunião às pressas. Depois que todos foram embora, Ishiro deu um suspiro de alívio e então infundiu seu chakra no anel da ursa maior em sua mão. Não demorou muito para que Nagato puxasse a forma pensamento de Ishiro. No entanto, para a surpresa de Ishiro, os 3 não estavam na Vila do Rio. A julgar pela localização, deveria ser uma vila pequena. Yahiko ficou muito feliz em ver Ishiro. Ishiro, você veio nos ver? Deixe-me lhe dar uma boa notícia. Já começamos a fazer o que você disse. Apoiamos várias fábricas e agora elas estão produzindo os produtos especiais da Terra dos Rios. No mês passado, algumas caravanas de comerciantes compraram uma grande quantidade de produtos para vender em sua terra. Ishiro não compartilhava da felicidade de Yahiko e permaneceu em silêncio. Vendo que algo estava errado, Konan interrompeu Yahiko e perguntou cuidadosamente a Ishiro. Ishiro, aconteceu alguma coisa? Ishiro respirou fundo. Konoha e Suna vão dar em cima de você. Nossos Zambu já confirmaram que Konoha reuniu 2.000 ninjas. O alvo provavelmente é a Terra da Chuva. Os movimentos de Suna são desconhecidos, mas meu povo os viu se encontrando secretamente com Konoha. Além disso, meu povo provavelmente foi descoberto. Não posso descartar a possibilidade de Konoha tomar medidas imediatas. Os 3 ficaram atônitos. O bom humor de apenas um momento atrás desapareceu. Ao ver isso, Ishiro suspirou. Apressem-se e preparem-se para enfrentar o inimigo. Não posso mobilizar Iwagakure para apoiá-los, mas enviarei tropas para a fronteira para pressionar Konoha. Eu mesmo também partirei para a fronteira imediatamente. Assim que eu confirmar que o alvo de Konoha e Suna não é o País da Terra,
virei imediatamente para ajudá-los. Afinal, Yaiko era um líder. Ao ouvir as palavras de Ishiro, ele reagiu imediatamente. Ishiro, obrigado. Vamos voltar para a aldeia agora para nos prepararmos para a guerra. Ishiro disse, depressa. Konoha fez um ótimo trabalho guardando esse segredo. Se um dos nossos ninjas que escoltavam uma caravana não tivesse descoberto a situação acidentalmente, eu ainda estaria no escuro. Ninguém sabe há quanto tempo eles estão se preparando para esta operação. E suspeito que você tenha os ninjas da inteligência deles infiltrados entre seus subordinados. Tenha cuidado. Cuidado para não ser apunhalado pelas costas. Após desativar a técnica corporal da lanterna mágica, os três abandonaram seus assuntos de fábrica e imediatamente partiram para a Vila do Rio. No caminho, Konan perguntou a Yaiko. Yaiko, o que fazemos? Ela estava em pânico. Não por medo da morte, mas porque o lar que tanto trabalhará para construir estava prestes a ser destruído. Era uma reação subconsciente. Yaiko ponderou por um momento enquanto corria. Ishiro disse que os movimentos de Suna ainda não foram descobertos, mas precisamos estar preparados para ambas as possibilidades. Temos que enfrentar o ataque de Konoha e também nos proteger contra um ataque surpresa de Suna. Parece que teremos que dividir nossas forças. O coração de Konan entrou em pânico. Ela se lembrou da vez em que foram enganados por Anzo. Ela perguntou apressadamente, temos que nos separar? Nagato interrompeu, enviarei meus 6 caminhos de Pen para um lado e nós 3 para o outro. Se a situação for administrável, controlarei os 6 caminhos de Pen com todas as minhas forças. Se a situação for terrível, eu os abandonarei. A Terra dos Rios é a base da nossa Akatsuki. A Terra da Chuva é apenas a base da Akatsuki Sombria. A Akatsuki Sombria não estabeleceu uma vila oculta. A chamada base não tem muito valor. Se a perdermos, a perderemos. No momento crítico foi Nagato quem foi mais decisivo. Yaiko concordou após um momento de luta. Capítulo 388. Diante de um possível ataque de pinça, a Akatsuki, seguindo o conselho de Nagato, rapidamente fez uma escolha. Eles concentrariam sua defesa em Sunagakure, ou melhor, em proteger o país dos rios. Com a premissa de garantir que a Vila do Rio, a base da Akatsuki, não fosse perdida, a Terra da Chuva seria defendida se possível, e abandonada se não. A chamada Vila Oculta da Chuva havia deixado de existir há muito tempo. Os ninjas originais da Chuva haviam sido dissolvidos. Uma parcela dos mais abertos havia sido absorvida pela Akatsuki. Outra parcela havia se tornado ninjas rebeldes e fugido para outros países. Embora os demais tenham permanecido na Terra da Chuva, uma parte deles foi destituída de seu status ninja por Nagato e se tornou civil. Apenas uma pequena parcela com força decente se juntou à Akatsuki Sombria e se tornou seus membros externos. A atual base da Akatsuki Sombria no País da Chuva, além desta pequena parcela dos ninjas originais da Chuva, também contava com muitos ninjas rebeldes de outras vilas, como Jusou Biva, Sazori da Areia Vermelha, Orochimaru e Kakuzu, que se juntaram a eles em algum momento desconhecido. É claro que esses ninjas rebeldes de nível S eram minoria. A maioria era, na verdade, ninjas rebeldes de nível inferior da classe Chunin. De fato, em termos de alto poder de combate, a Akatsuki não tinha medo de ser sitiada por Konoha e Suna. Nagato sozinho era capaz de deter pelo menos 3 shinobi de nível Kage. Somando-se a isso Yaiko, Konan, quase Kage, Orochimaru, Kakuzu e Sazori tinham o suficiente para resistir às forças combinadas de Konoha e Suna, podendo até transformar uma batalha defensiva em um contra-ataque. Mas o problema era que o modo de guerra atual ainda era inseparável da elite ninja abaixo deles. Um Kage podia influenciar o resultado de uma guerra, mas ainda não havia chegado ao ponto em que pudesse decidi-la diretamente. Até mesmo o próprio pensamento de Nagato sobre guerra ainda estava preso ao nível de batalhas ninjas em larga escala. Em todo o mundo ninja, apenas Ishiro sabia que a força marcial individual, quando levada ao extremo, poderia derrotar um exército ninja em grande escala. Retornando à Vila do Rio, Yaiko começou a reunir os ninjas sob seu comando. Enquanto Nagato já havia começado a formar um exército ninja na Terra da Chuva através dos 6 caminhos de Pen, Konan estava um pouco preocupada. Yaiko, Nagato, vocês acham que com Konoha e Suna atacando juntas, Orochimaru e Sazori ainda são confiáveis? Embora os dois fossem ninjas rebeldes, os sentimentos deles em relação às suas vilas originais eram muito complexos. Os 3 também já haviam deixado a Terra da Chuva, mas seu amor por ela nunca mudará. Na história original, Orochimaru vagava por Konoha e eventualmente retornava a ela. O chamado plano esmagamento de Konoha era, na verdade, um grande funeral que Orochimaru havia oferecido ao seu mestre, Hiruzen Sarutobi. Yaiko também olhou para Nagato com preocupação. Mas Nagato disse, eles nunca foram confiáveis. Os membros oficiais da Akatsuki Sombria estão apenas cooperando entre si. Nunca houve lealdade. Não se preocupem, tomarei cuidado com Orochimaru e Sazori, disse ele em tom de conforto, vendo que os dois ainda estavam preocupados. Neste momento, o exército ninja de Konoha, sob a liderança de Hiruzen Sarutobi e Danzou Shimura, avançou para a Terra da Chuva em alta velocidade. Assim como Ishiro havia previsto, quando os ninjas de Konoha perceberam que seus movimentos haviam sido descobertos por Iwagakure, eles decidiram marchar imediatamente para a Terra da Chuva. Na coluna em marcha, Hiruzen estava um pouco preocupado com o Anbu de Iwa que acabará de aparecer. Embora tivesse tomado a iniciativa de provocar um conflito com a Akatsuki, ele não queria iniciar uma grande guerra ninja. Atacar a Terra da Chuva, desde que fossem rápidos, não expandiria a guerra. Mas se Iwagakure se envolvesse, seria o início da 5ª Grande Guerra Ninja. Konoha não estava pronta. Mesmo sabendo que mesmo que uma guerra eclodisse naquele momento, provavelmente não seria uma guerra de 4 contra 1 como das 2 vezes anteriores.
Hiruzen só queria retomar os 7 caudas e, no processo, desferir um duro golpe no poder emergente da Akatsuki, assim como fizera com Anzo naquela época. Mas se aquele problemático Tsuchikage de Wagakure aproveitasse a oportunidade para começar uma guerra, como ele deveria reagir? Danzou ao seu lado naturalmente percebeu o que Hiruzen estava pensando. Hiruzen, não podemos mais ser lenientes com Iwagakure. Se eles ousarem agir de forma imprudente, iniciaremos uma batalha decisiva. Quanto mais fracos estivermos, mais precisamos projetar uma presença intimidadora. Caso contrário, qualquer um ousará nos provocar. Se não fosse pelas políticas brandas de você e Tsunade, como uma mera Akatsuki ousaria atacar e matar proativamente tantos de nossos ninjas de elite? Hiruzen fingiu não ouvir esse tipo de conversa de Danzou. Olhou para Kakashi ao seu lado e perguntou: Kakashi, como está seu treinamento? Assim como os ninjas de Iwa, Kakashi, após ser promovido a quase Kage, também foi recompensado com um ninjutsu de nível S por Tsunade. Aprendi o ninjutsu de nível S, disse Kakashi. É que meu chakra é insuficiente. Depois de usá-lo, não terei mais chakra. Hiruzen franziu a testa e perguntou novamente: e o Sharingan? Kakashi disse: ele se tornou um Sharingan de 3 Tomoe, e agora posso usar seu genjutsu com maestria. Mas ainda é uma questão de chakra. O Sharingan consome muito dele. Se eu usá-lo, não conseguirei lutar por muito tempo. Hiruzen sentiu-se um pouco irritado. A força original de Kakashi já estava no auge da elite dos Junins. Se ele conseguisse coordenar com um ninjutsu de nível S ou com o Sharingan, conseguiria deter um Kage por um curto período. O talento de Kakashi era realmente poderoso, tendo aprendido o ninjutsu de nível S em tão pouco tempo. Ele era realmente digno de ser o monstro capaz de desenvolver o ninjutsu de nível A sozinho aos 11 anos. Mas se seu chakra era insuficiente, então aprender o ninjutsu de nível S não seria inútil? Depois disso, Hiruzen não disse mais nada, apenas enterrou a cabeça e seguiu em frente. Com um suspiro imperceptível, Hiruzen pensou consigo mesmo: minha única esperança está em Orochimaru. Isso mesmo. Desta vez com Konoha e Suna unindo forças para lidar com Akatsuki, Orochimaru era um infiltrado. Foi justamente por causa das informações detalhadas que Orochimaru havia fornecido sobre a Akatsuki que Konoha e Suna ousaram lançar um ataque surpresa direcionado. Mas o que diabos Orochimaru estava pensando? Nem Hiruzen, seu professor, conseguia adivinhar. Ele não entendia por que Orochimaru estava cooperando com ele. Ele está atrás de algo na Akatsuki? É os 7 caudas? Ou é o Rinnegan? Hiruzen suspirou em seu coração. Depois que o grupo de Hiruzen entrou na Terra da Chuva, os 6 caminhos de Pen também reuniram os membros oficiais da Akatsuki e anunciaram a guerra. Orochimaru lambeu os lábios pensando: descoberto tão cedo? Professor Sarutobi, você realmente envelheceu. Nesse momento, a voz indiferente de Pen soou nos ouvidos de todos. Juzou, vá primeiro e reúna os ninjas na base. Forme um exército ninja. Eu deixarei sob seu comando. Sasori, Kakuzu, Orochimaru, vocês 3 me seguirão para enfrentar o inimigo. Diante disso, Sasori perguntou: quem é o inimigo? Konoha Pen respondeu, ainda indiferente. Ao ouvir isso, os olhos de Kakuzu brilharam. Konoha é boa. As recompensas pelos ninjas de Konoha são altas. Sasori lançou um olhar estranho para o recém-chegado. As recompensas não são baseadas na força de um ninja? O que isso tem a ver com ser de Konoha? Kakuzu disse: o quarto Tsuchikage de Wagakure uma vez me prometeu que, contanto que eu matasse os superiores de Konoha, Iwa me pagaria uma recompensa, e eles nem precisariam do corpo. Então, por matar um ninja de Konoha, posso receber o dobro da recompensa. Ao ouvir o título, quarto Tsuchikage, Sasori ficou completamente de mau humor. Ele já sabia que o Ambu que conhecera em Konoha, um tigre disfarçado de porco, era Ishiro. Se contasse com cuidado, quantas vezes ele já havia perdido para essa pessoa? Então Sasori disse friamente: aquele raposa de Wagakure não é um ninja que cumpre sua palavra. Não se deixe enganar por ele e ainda o ajude a contar o dinheiro. Mas Kakuzu apenas riu. Não precisa se preocupar com isso. Já matei muitos ninjas de Konoha ao longo dos anos. Desde que sejam Junins de elite ou ninjas gênios, Iwa nunca deixou de pagar a recompensa prometida. Ao contrário de Sasori, a impressão que Kakuzu teve de Ishiro foi excelente. Ele era um grande gastador. Sasori bufou friamente e não disse mais nada. O grupo começou a esperar a batalha chegar à base. Orochimaru, por outro lado, estava considerando se o corpo real de Nagato viria. Ao contrário da história original, o Orochimaru desta vida soube por Ishiro que o líder da Akatsuki possuía o Rinnegan antes de se juntar à Akatsuki. Portanto, após se juntar à Akatsuki, Orochimaru não agiu imediatamente. Enquanto secretamente estabelecia sua própria vila secreta, ele também investigava as habilidades do Rinnegan. No mínimo, o Orochimaru atual sabia que o tendo Pen à sua frente era apenas um fantoche. O objetivo de Orochimaru ao cooperar com Hiruzen era naturalmente o Rinnegan. Mas, combinando as informações de Ishiro, Orochimaru julgou que provavelmente não era páreo para o Rinnegan. Então, ele convocou Konoha e Suna, querendo usar suas forças para enfraquecer Nagato e criar uma oportunidade para si mesmo atacar. Ao mesmo tempo, ele já havia se preparado. Se a operação falhasse, ele teria que desertar da Akatsuki. Naquela época, ele só poderia seguir o outro caminho que Ishiro lhe havia indicado, fundir o Byakugan e o Shikotsumiaku. Logo, antes mesmo que o exército ninja de Juzou Biwa terminasse de se reunir, Konoha chegou. Do lado de fora da base da Akatsuki Sombria, os 6 caminhos de Pen se reuniram, liderando 3 shinobi de nível Kage, prontos para enfrentar Konoha em batalha. Hiruzen não hesitou. Vendo que o lado da Akatsuki já estava preparado, ele imediatamente se coordenou com seu exército ninja para lançar onda após onda de ataques combinados de ninjutsu. Os 6 caminhos de Pen também não demonstraram nenhuma fraqueza. Os ataques de mísseis do caminho Azura atingiram imediatamente o exército de Konoha. Suspirou Orochimaru. Parecia que o corpo real de Nagato não viria.
Sendo esse o caso, ele aproveitou a oportunidade, mordeu o dedo e executou diretamente o jutsu de invocação, invocando 3 cobras gigantes. Entretanto, depois de aparecerem, as 3 cobras gigantes avançaram em direção aos 2 caminhos mais próximos, o caminho Naraka e o caminho Preta. O ataque de Orochimaru foi repentino, e os 6 caminhos de Pen não tiveram tempo de ajustar suas posições. Tanto o caminho Naraka quanto o caminho Preta não eram bons em combate corpo a corpo e optaram por se esquivar imediatamente. A esquiva do caminho Preta foi suave, mas o caminho Naraka, logo após desviar da cobra que o atacava, foi repentinamente varrido pela cauda da cobra que originalmente o atacava. Com a visão compartilhada dos outros 5 caminhos, o caminho Naraka não se surpreendeu e saltou para evitar o ataque. Entretanto, naquele momento, a última cobra gigante, como se tivesse previsto há muito tempo que isso aconteceria, avançou na frente dele e então, com a boca aberta, o engoliu enquanto ele estava no ar e incapaz de se esquivar. Capítulo 389. Claro, os 6 caminhos de Pen são fantoches. Mesmo se engolidos pela cobra gigante, eles não seriam feridos e poderiam, em vez disso, lutar para escapar de dentro. Na verdade, esse era o plano de Nagato, atacar de dentro e de fora para destruir a cobra gigante diretamente. Entretanto, o que pegou Nagato desprevenido foi que a cobra gigante que havia engolido o caminho Naraka imediatamente decidiu cancelar sua invocação. O resultado foi que quando o ataque Shiha Tensei do caminho Deva desceu, o caminho Naraka já havia sido enviado para a caverna Ryushi em local desconhecido. Naturalmente, devido à distância, Nagato certamente havia perdido o controle do caminho Naraka, que se tornará uma marionete imóvel. O processo parece complexo, mas aconteceu muito rápido. Embora Nagato suspeitasse que Orochimaru pudesse ser um problema, não esperava que ele os traísse logo de cara. Nagato foi pego completamente de surpresa, perdendo instantaneamente seu caminho mais importante, o caminho Naraka. Do outro lado, Nagato, que controlava os 6 caminhos de Pen, franziu a testa e disse a Yaiko e Konan: Orochimaru é um traidor. Ele tem informações sobre os 6 caminhos de Pen e destruiu o caminho Naraka diretamente. Isso mesmo. O Orochimaru desta vida havia reunido informações detalhadas sobre os 6 caminhos de Pen. Embora os 6 caminhos não tivessem agido muitas vezes, quando se juntou a eles, Orochimaru fingiu não estar convencido e tomou a iniciativa de desafiá-los. Então, Orochimaru usou a reencarnação do mundo impuro para reunir informações detalhadas de alguns dos inimigos mortos pelos 6 caminhos. Finalmente, ele chegou a uma conclusão. O caminho Naraka poderia ressuscitar os outros 5 caminhos e era a existência mais problemática entre os 6 caminhos de Pen. Então, Orochimaru usou seu primeiro golpe e o mais difícil de se defender após uma traição, para destruir o caminho Naraka diretamente. É claro que Orochimaru pagou um preço considerável. Devido à sua posição, seu corpo principal foi rapidamente atacado pelos outros 5 caminhos, além de Sasori e Kakuzu. Se não fosse por seu jutsu de substituição especial incrivelmente quebrado, qualquer outro teria morrido várias vezes. No final, Orochimaru ainda conseguiu escapar com a ajuda de Hiruzen Sarutobi. No entanto, escapar do cerco ainda lhe custou uma quantidade enorme de chakra. Mas embora a perda do caminho Naraka tenha sido muito problemática para os outros 5 caminhos, isso não significava que Nagato desistiria. A grande batalha que se seguiu seria ainda mais intensa. Do outro lado, depois que Ishiro terminou sua comunicação com o trio de Yaiko, ele partiu com Kiyoshi Ishizawa e o fragmento da estátua de Gedo. Quando Ishiro chegou à fronteira do país da terra, Kiyoshi já havia recebido notícias da Anbu por meio dos tubarões. O exército de Konoha já havia entrado no país da chuva. Então Ishiro não demorou e voou diretamente para o local da base da Akatsuki Sombria na Terra da Chuva. Quando Ishiro chegou acima da base, a área abaixo já era um caos. Do lado de Konoha estavam Hiruzen Sarutobi, Danzou Shimura, Orochimaru e Chiyo. Do lado da Akatsuki Sombria estavam Pen, Sasori e Kakuzu. Sasori e Chiyo estavam à distância, discutindo sua relação avó-neto. Os dois trocavam alguns movimentos, conversavam um pouco. Estimava-se que um vencedor não seria decidido tão cedo. Danzou provavelmente tomou a iniciativa de escolher Kakuzu como oponente. O ponto mais problemático de Kakuzu era a coordenação entre seus 5 corações. 5 contra 1 era o aspecto mais imbatível. Com esse truque, apesar de não ter ataques particularmente poderosos, Kakuzu ainda era uma força a ser reconhecida entre os Kage. Mas isso não era nada para Danzou, pois ele havia descaradamente escolhido não lutar 1 contra 1, mas trazido consigo um grupo de elites da raiz. O esperado combate de 5 contra 1 de Kakuzu havia se transformado em um combate de 5 contra um grupo. Quando Ishiro olhou de cima, Kakuzu já estava sem 2 corações e lutava para se manter firme sob o cerco de Danzou e das elites da raiz. O último campo de batalha foi Nagato contra a dupla mestre-aluno Hiruzen e Orochimaru, além, é claro, de um grande número de elites de Konoha lideradas por Kakashi. Quanto aos membros externos da Akatsuki Sombria que Juzou Biva havia recrutado, Ishiro não os viu. Ele não fazia ideia de que tal grupo já existia. É claro que ao calcular a força de combate da Akatsuki, Ishiro nunca havia considerado um ninja como Juzou Biva. As invocações do caminho Naraka estavam sendo bloqueadas pelo ninjutsu estilo cobra de Orochimaru. O próprio Hiruzen estava enredado no caminho Deva. O exército ninja fornecia apoio lateral. O corpo principal de Orochimaru estava posicionado dentro do exército, preenchendo quaisquer lacunas. Seu consumo de chakra havia sido excessivo, então esta também era uma maneira de conservá-lo. A situação atual era clara. A Akatsuki Sombria estava em desvantagem.
A derrota de Kakuzu era apenas uma questão de tempo. Sasori não conseguiria romper o impasse a curto prazo. E do lado de Pen, após uma grande batalha, restavam apenas os caminhos Deva, Animal e Preta. Os caminhos Humano e Azura já haviam sido destruídos. Mais importante ainda, as habilidades de Pen já haviam sido completamente desvendadas. Com a configuração completa de Konoha, não seria preciso muito esforço para derrotá-los um por um. O único problema era o caminho Deva. Suas habilidades estavam muito limitadas, e Konoha ainda não havia pensado em uma contramedida. A chegada de Ishiro atraiu natural e rapidamente a atenção das pessoas abaixo. O rosto de Hiruzen estava sombrio. Quando estavam prestes a vencer essa variável, Ishiro apareceu de repente. Hiruzen queria abrir a boca para negociar com Ishiro, para pelo menos fazê-lo permanecer neutro. Mas o caminho Deva não lhe deu chance de falar. Shira Tensei. O caminho Deva mais uma vez estendeu sua mão em direção ao lado de Konoha. De novo. Do lado de Konoha, todos reclamaram amargamente, mas responderam imediatamente. A técnica Shira Tensei, embora problemática em combate individual, ainda era administrável. Mas quando o exército ninja enfrentava esse movimento, era muito problemático. Como todos no exército tinham diferentes níveis de força, nem todos conseguiam resistir a esse movimento sozinhos. Muitos ninjas precisavam confiar em seus companheiros para manter sua formação e não serem lançados pelos ares. Se não se defendessem, a formação se tornaria um caos. Uma vez que a formação fosse quebrada, seria difícil para o exército exercer sua capacidade de lutar contra um Kage. Portanto, toda vez que o caminho Deva usava o Shira Tensei, o lado de Konoha se defendia com todas as suas forças. Isso não só consumia uma grande quantidade de chakra, como também havia baixas em todas as ocasiões. Desta vez não foi exceção. Ainda houve alguns azarados que não foram protegidos por um jutsu defensivo e acabaram sendo expulsos da formação. Esses poucos foram facilmente mortos por um dos cães infernais gigantes do caminho animal. No exército de Konoha, não havia tempo para sofrimento. Uma parte dos ninjas rapidamente formou selos de mão, usou ninjutsu ofensivo para capturar o cão infernal que tentava se aproximar e então, após uma série de combos, selou-o diretamente. E cada vez que o caminho Deva usava o Shira Tensei, Hiruzen escolhia atacar proativamente, buscando destruir um dos caminhos. Ao mesmo tempo, era também uma tática para aliviar o exército principal, forçando o caminho Deva a abandonar o ataque e se voltar para apoiar os outros caminhos. Este movimento já havia sido muito eficaz antes. As habilidades dos 6 caminhos de Pen eram únicas. Uma vez que um caminho específico fosse dominado por um ninja experiente como Hiruzen, ele era facilmente destruído. Os caminhos Humano e Azura foram destruídos por Hiruzen dessa forma. Desta vez foi a mesma coisa. Hiruzen acreditava que o caminho Deva desistiria de atacar os ninjas de Konoha para resgatar o caminho animal que ele estava atacando. Mas desta vez, Hiruzen estava errado. Nagato planejou trocar golpes, não se importando mais com o caminho animal e em vez disso manteve seu Shira Tensei. Nada bom. Quando Hiruzen percebeu que sua tática não tinha funcionado, ele imediatamente lembrou Orochimaru. Cuidado com o Tsuchikage. Orochimaru estava atualmente nas fileiras de Konoha, olhando para Ishiro. Ele não precisava do lembrete de Hiruzen, na verdade, ele estava em guarda contra Ishiro desde o momento em que ele apareceu. Então, além de suas invocações se enredarem nas invocações do caminho animal, a maior parte da atenção de Orochimaru estava em Ishiro. O olhar de Ishiro encontrou o de Orochimaru. Ele deu um leve sorriso e gritou: Orochimaru, seu traidor de Konoha. Você ainda ousa aparecer em público. Hoje eu vou limpar a casa de Konoha. Arte sábia, liberação de porcelana, chuva de Konai. Shira Tensei. Ishiro sabia que a batalha era inevitável, então já havia entrado no modo sábio a caminho. Agora, ele começou com um movimento massivo. A liberação de porcelana, aprimorada pela arte sábia, revelou seu poder no campo de batalha pela primeira vez. A liberação de porcelana que Ishiro usou desta vez foi o poder máximo que ele conseguiu liberar no modo sábio. Uma rodada de ataques durou 1 minuto inteiro. Considerando a agilidade de Orochimaru, a chuva kunai de Ishiro cobriu diretamente todo o exército de Konoha. Abaixo no exército de Konoha. Estilo do vento, dança da corrente de ar. Diante do céu repleto de kunai, um grande número de ninjas com liberação de vento se levantou e usou um jutsu de vento de grande alcance, afastando uma grande quantidade de kunai que caía. Estilo terra, parede de lama. Muitos ninjas da liberação de terra usavam paredes de lama transformadas para proteger a si mesmos e seus companheiros. Até mesmo Orochimaru, sob o olhar assassino de Hiruzen, usou um jutsu de terra em larga escala, estilo terra, cúpula da prisão de terra do nada magnífico, envolvendo quase todos os ninjas de Konoha. Mas o efeito foi mediano. O poder de ataque da chuva de kunai de porcelana de Ishiro em si não era forte, mas com o impulso do chakra do sábio, a velocidade e o poder de cada kunai foram significativamente aumentados. Além disso, impulsionado pela força repulsiva do Shira Tensei, e com a trajetória descendente já afetada pela gravidade, o poder de ataque foi ainda mais aumentado. Assim, entre as defesas de Konoha, o domo da prisão de terra em grande escala de Orochimaru atrasou apenas ligeiramente o tempo que levou para eles serem atingidos. Mas esse tempo não foi longo. Não durou nem 20 segundos antes que o domo fosse crivado de buracos pela chuva contínua de kunai. É claro que o jutsu defensivo de Orochimaru ainda era útil, deu aos ninjas de Konoha uma segunda chance de reforçar suas defesas, especialmente dando a Kakashi tempo para usar o novo ninjutsu de nível S que aprenderá. Kakashi havia aprendido um jutsu ofensivo de terra de nível S, mas, dessa vez, ele o usou como um jutsu defensivo acima das cabeças de todos.
fornecendo mais uma dúzia de segundos de proteção para o exército de Konoha. No entanto, com exceção de Orochimaru e Kakashi, o jutsu defensivo usado pela maioria dos ninjas de Konoha poderia ter tido a chance de bloquear a chuva kunai por alguns segundos, mas a chuva kunai de Ishiro os atingiu em cheio por mais de 20 segundos. E o ataque contínuo fez com que após suas duas camadas de defesa serem quebradas, eles não tivessem chance de organizar uma terceira rodada de defesa. Capítulo 390. O ataque de 1 minuto não foi longo e terminou rapidamente. Olhando para o exército de Konoha agora, restavam apenas alguns bolsões de defesa intactos. Ishiro estimou que o número de ninjas de Konoha escondidos ali certamente não ultrapassava 200. Daqueles expostos fora do jutsu defensivo intacto, apenas cerca de 100 sobreviveram, e quase todos eles ficaram feridos. Ao ver a cena, Ishiro deu um leve sorriso. O movimento foi realmente eficaz. Antes de lançar o ataque, havia pelo menos 1.500 ninjas de Konoha abaixo. Todos eram elites. Os mais fracos já haviam morrido nas batalhas anteriores. Uma rodada resultara diretamente em 300 baixas. Somando as perdas da batalha anterior com Akatsuki Sombria, Ishiro sentiu que era certo que após esta batalha, eles poderiam pelo menos forçar Konoha a pagar um certo preço. Em seguida, Ishiro ignorou os ninjas restantes de Konoha e voltou seu olhar para Hiruzen Sarutobi. Enquanto Ishiro desferia seu ataque que ultrapassava o poder de um ninjutsu de nível S, Hiruzen não ficou parado. Ele finalmente lidou com Pen, o caminho animal, usando seu taijutsu. Mas Hiruzen agora estava tomado por um arrependimento mortal. Se ele não tivesse tentado aliviar o exército principal atacando um alvo diferente, mas tivesse permanecido com a força principal e adicionado sua própria defesa às de Orochimaru e Kakashi, eles teriam sido capazes de bloquear o ataque de Ishiro? O resultado agora foi que ele havia trocado mais de 1000 elites por um dos fantoches do inimigo. Embora depois que esse boneco desapareceu, suas bestas gigantes invocadas também tenham desaparecido com ele, libertando o grande número de cobras gigantes de Orochimaru. Nada disso pôde compensar a perda de mais de 1000 elites. Recuem, rugiu Hiruzen. Então, junto com Orochimaru, começou a cobrir a retaguarda para os outros. Danzou, no entanto, já havia se reagrupado com os ninjas sobreviventes de Konoha e os estava escoltando em uma rápida retirada do campo de batalha antes mesmo de Hiruzen falar. Ishiro observou seu aliado Danzou partir sem qualquer intenção de persegui-lo. Em vez disso, fixou o olhar em Hiruzen Sarutobi. Que grande oportunidade! Se ele pudesse derrotar Hiruzen ali e então enviar os Izanagi para o clã Uchiha, Ishiro sentia que o caminho para unificar o mundo ninja estaria seguro. Pensando nisso, Ishiro formou uma cruz com as mãos, apontou-a para Hiruzen e um poder aterrorizante começou a se condensar. Ao mesmo tempo gritou, Orochimaru morra. Sem a proteção dessas pessoas, vamos ver como você escapa. Um canto da boca de Orochimaru se contraiu. Que ator! Contudo, agora não era um bom momento para pensar nessas coisas. Eles tiveram que recuar. A Tio de Suna já havia começado a recuar. Felizmente, Sasori estava longe e levaria um tempo para chegar até ali. Mas Kakuzu não estava longe. Tendo perdido 2 corações para Danzou, Kakuzu estava muito ansioso naquele momento para tomar Hiruzen Sarutobi e seu coração. Liberação de luz. Técnica de despojamento do mundo primordial. Ishiro mirou sua liberação de luz em Hiruzen. No momento em que Hiruzen estava prestes a se esquivar, Nagato de repente estendeu a mão. Banshou Tein. Hiruzen ficou horrorizado. A atração universal fez com que sua manobra evasiva parasse por um instante. Agora era tarde demais para se esquivar, mas naquele exato momento uma cobra gigante surgiu do subsolo, correu para o lado de Hiruzen e com um único golpe o fez voar. Então a luz azul desceu, e a cobra gigante foi vaporizada diretamente. Que pena! O olho da mente de Ishiro estava focado em Hiruzen, e ele viu seu chakra escapar do alcance do ataque de liberação de luz no último instante. Aquele Orochimaru. Ishiro não ficou surpreso com a ação dele, mas não esperava que Orochimaru tivesse previsto seu ataque de liberação de luz. Ele me conhece muito bem ou aprendeu uma lição com a morte de Jiraiya? Ponderou Ishiro. Com a força desse impacto, Hiruzen conseguiu escapar do campo de batalha, fugindo em uma direção diferente do exército de Konoha em retirada. E Orochimaru se moveu ainda mais rápido, desaparecendo antes mesmo que a explosão da liberação de luz terminasse. No entanto, suas cobras gigantes invocadas não fugiram, ficando para trás para lançar ataques suicidas contra o caminho Deva e Kakuzu. Que pena! O caminho Deva estava bloqueado. Era difícil para Ishiro matar Hiruzen sozinho. Depois de um tempo, todas as cobras gigantes foram derrotadas pelo caminho Deva. Ishiro sentiu a área abaixo. Além dos 2 pains intactos, Sasori e Kakuzu, com suas 2 feras máscaras restantes, não havia um único ninja vivo. Então, Ishiro olhou para Tendu-Pen e perguntou, como está a situação na Terra dos Rios? Com a Terra da Chuva derrotada dessa forma, esta base estava acabada. Os membros externos da Akatsuki Sombria foram quase completamente aniquilados, e Juzou Biva também estava morto. Ele se perguntou se a batalha do lado da Terra dos Rios seria tão intensa. No entanto, Tendu-Pen disse, Tsunagakuri não fez nada. Em vez disso, eles assinaram um tratado de paz conosco. Ishiro ficou perplexo. Que situação é essa? Ele então olhou para Sasori, que acabará de lutar com Tio. O que aconteceu com Rasa? Ele enviou Tio para participar do ataque de um lado, enquanto ele próprio estava relaxando do outro? A exigência de Rasa era a mesma que a sua, abrir uma conexão com a Terra do Fogo. E Aiko já concordou, trocando uma parte do território mais ao sul da Terra dos Rios com a Terra do Vento. Agora, a Terra do Vento é adjacente à Terra do Fogo, continuou Tendu-Pen. Um canto da boca de Ishiro se contraiu. Boa jogada, Rasa. Essa suposta aliança com Konoha era apenas para usar Akatsuki para enfraquecer Konoha.
Nessa batalha, até esse ponto, quem mais lucrou foi Rasa. Tanto Konoha quanto Akatsuki eram inimigos poderosos que Rasa teve que enfrentar. Conseguir infligir pesadas perdas a ambos em uma única batalha foi um feito notável. Mais importante ainda, após essa batalha, a Akatsuki, originalmente pacífica, definitivamente veria Konoha como uma inimiga mortal. A pressão sentida pelo País do Vento seria muito menor. Antes da batalha, até Ishiro acreditava nisso, imaginando que Rasa atacaria a Terra dos Rios. Ele não esperava ter subestimado Rasa. Talvez Rasa estivesse preparado para ambos os resultados. Se atacar a Terra dos Rios fosse lucrativo, ele já poderia ter feito seu movimento. Foi só porque viu que Aiko e seus dois amigos estavam na Terra dos Rios que Rasa sentiu que não valia a pena, e então mudou seu alvo para Konoha. Ishiro de repente se lembrou de algo. E os Sete Caudas? Tendo Pen disse, os Sete Caudas foi levado por Konoha. Eles estavam bem preparados e já haviam explorado o local onde ele estava armazenado. Enquanto estávamos presos na linha de frente, aquele gênio de Konoha, ataque Kakashi, o roubou. Kakashi. Ishiro lembrou-se de que sua atenção estivera em Hiruzen, e que não prestara muita atenção em Kakashi. Mas agora que Kakashi havia recuado com Danzou, será que o Sete Caudas seria confiscado por ele? Afinal, tudo que Danzou fazia era por Konoha. O que era dele também era de Konoha. Qual a diferença entre a vila possuir algo bom e ele possuí-lo? O palpite de Ishiro estava correto. Pouco depois de deixar o local de Ishiro e dos outros, Danzou, em sua função de conselheiro, tomou à força os Sete Caudas de Kakashi. O status e a força de Danzou estavam à vista de todos. Com a vida e a morte de Hiruzen desconhecidas, ele era o comandante supremo do exército remanescente. Kakashi, que estava quase exausto após usar um ninjutsu de nível S, não teve nem mesmo a capacidade de resistir. Se não fosse pela consideração de que os Sete Caudas ainda não estava completamente em suas mãos e que este não era o momento adequado para causar problemas, Danzou poderia até ter pretendido puxar Kakashi à força para a raiz. Mas Danzou sabia que se realmente fizesse isso, a temperamental Tsunade poderia se desentender com ele. Era até possível que ela emitisse um mandado de prisão, declarando-o um ninja rebelde. Então, Danzou liberou Kakashi temporariamente. A questão de Kakashi poderia esperar até que ele se tornasse Hokage. Após obter os Sete Caudas, Danzou não tinha intenção de resgatar Hiruzen. Ele pegou o exército remanescente e correu de volta para Konoha em uma marcha forçada. Do outro lado, Hiruzen suspirou de alívio ao ver que Ishiro e os outros não o perseguiam. Ele encontrou um lugar escondido para tratar o ferimento causado pela grande cobra. Felizmente, Orochimaru se conteve, e o ferimento não era grave. Então, Hiruzen também recuou em direção a Konoha. Acontece que ele, sozinho, era ainda mais rápido que o grupo de Danzou. Quando Tsunade soube por Hiruzen que mais de 80% dos soldados de elite enviados desta vez haviam sido perdidos, ela quase desmaiou. Seu mandato como Hokage foi uma verdadeira vergonha. Desde que assumiu o cargo, embora não tivesse vivenciado uma guerra em larga escala, várias operações fracassaram, seja com pesadas baixas, seja com reparações financeiras e pedidos de desculpas. Este ataque surpresa a Akatsuki foi tão bem planejado. Não importa o que acontecesse, não deveria ter terminado assim. Será que Orochimaru se voltou contra nós novamente? Perguntou Tsunade. Hiruzen balançou a cabeça. Não. Desta vez, se não fosse por Orochimaru, não teríamos nem algumas centenas de pessoas restantes. Até eu teria que morrer sob uma Kekei Touta. Um Kekei Touta? O Onoki fez um movimento? Tsunade perguntou. Hiruzen balançou a cabeça novamente. Não o Onoki. Foi o quarto Tsuchikage, Ishiro. Tsunade exclamou. O quê? O quarto Tsuchikage também consegue usar a liberação de poeira. Ele não é proficiente na liberação de vento? Hiruzen pensou por um momento. Com certeza era um Kekei Touta, mas provavelmente não era liberação de poeira. A forma como foi usada foi exatamente a mesma da liberação de poeira de Onoki. Embora o efeito fosse um pouco diferente, o poder não era nada fraco. Era definitivamente um Kekei Touta. A liberação de poeira é uma combinação de fogo, vento e terra. Mas a Kekei Touta usada pelo quarto Tsuchikage não deveria ser desses três elementos. Havia uma luz azul ao atingir o alvo, então deveria haver um elemento relâmpago entre os três. Quanto aos outros dois, imagino que fossem água e terra. Esses dois elementos são o que o quarto Tsuchikage faz de melhor. Sua primeira Kekei Genkai, a liberação de porcelana, foi formada a partir da fusão de água e terra. Tsunade franziu a testa. Eu me lembro, o Tsuchikage originalmente tinha duas Kekei Genkai, a liberação de porcelana e a liberação de tempestade. Agora ele tem outra Kekei Touta. Isso não significa que ele possui 3 habilidades de nível Kekei sozinho? Também houve informações anteriores de que uma discípula do Tsuchikage, chamada Ogura Saki, parecia ter desenvolvido uma Kekei Genkai. Parece que a tecnologia de Vagakuri para desenvolver a Kekei Genkai já está bastante desenvolvida. Hiruzen assentiu. Sentiu um pouco de inveja. Embora Konoha tivesse muitos jutsus secretos, nenhum deles era adequado para ele. Pelo contrário, o método de Vagakuri para desenvolver Kekei Genkai era adequado à sua constituição, que possuía todos os 5 elementos. Se Konoha também tivesse um tesouro secreto como esse, então ele poderia ser o verdadeiro Hokage mais forte. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.